Sejam bem-vindos a mais um episódio do BravaCast. Hoje temos como dois convidados Ricardo Serpa e Evandro, dois nomes importantes do mercado imobiliário aqui de Santa Catarina, mais focado em Balneário Camboriú. Vou deixar eles se apresentarem. Ricardo como diretor administrativo da J. Russi e tem esse cargo há mais de 30 anos. Evandro como fundador do Grupo Riviera. Queria que vocês se apresentassem e para a gente começar o bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigado, eu sou Ricardo Serpa, sou diretor administrativo do Grupo J. Russi, também faço parte do Conselho Consultivo do Grupo BravaBit, né? E sou diretor administrativo, tenho participação no comercial, né? Faço uma participação no comercial e também a gente administra a parte de marketing do Grupo J. Russi. Bacana. E aí, amigos, tudo bem? Tudo Meu nome é bom? Evandro Seja Dalmolin, bem-vindo, Evandro. Grupo Riviera, tem um histórico relativamente longo, eu sou novo ainda, mas tem um histórico um pouco longo. Começou cedo. Comecei bem cedinho. 32 anos no mercado imobiliário, como corretor de imóveis, logo em seguida iniciei em corporações, e aí foram surgindo oportunidades, a gente vai falar um pouquinho de criatividade, buscando a ideia do desenvolvimento humano, foi baseado nisso que eu fui criando as empresas e participando, então hoje eu sou diretor e presidente do Grupo Riviera, do qual nós temos sociedades e empreendimentos em Balneário Camboriú, hoje o Harmony Oceanfront, frente para o mar, e no Grupo BravaBit também, participo dos dois conselhos de administração. Show de bola. Bola. Hoje nós vamos falar sobre a pauta de inovação e marketing no setor da construção civil, mudar um pouco do que geralmente a gente vê no mercado, né, que fala só sobre da valorização, mas eu acho que antes de ter a valorização, tem todo um trabalho a ser feito por trás de marketing, de inovar, de gerar valor para o cliente. E eu vou fazer uma pergunta destinada ao Ricardo. Qual que é a importância do marketing no lançamento de um produto, ou até um pouco antes do posicionamento da marca? Né? Como é que hoje se posiciona perante a Balneário Camboriú, que tem tantas outras construtoras e um holofote virado a Balneário Camboriú? Como é que uma empresa deve se posicionar na área de marketing digital e tudo mais? Bom, Balneário Camboriú é uma vitrine para o Brasil e para o mundo. E aí, né, a gente tem acompanhado grandes campanhas em Balneário Camboriú, campanhas de marketing, campanhas não só de marketing tradicional, mas hoje em dia a gente vê campanhas muito importantes que envolvem muitas outras coisas, né? Personalidades, um nível de investimento muito acima do que a gente tem acompanhado até no Brasil. A J. Russi, né? O grupo J. Russi, né? Até não comentei, mas eu e o Evandro, a gente já se conhece há muitos anos. Eu sou diretor da J. Russi, o Evandro do Grupo Riviera, e a gente tem parceria em vários empreendimentos, né? Já fizemos parceria em alguns empreendimentos. Somos sócios ali, eu digo quando somos sócios, porque, né, a J. Russi e o Grupo Riviera, no BravaBit Internacional, a gente tem um grande empreendimento que a gente considera, né, um dos melhores empreendimentos imobiliários da região, que é o Harmony Oceanfront, onde a gente tem uma participação, né, de 50% para cada grupo ali, para a J. Russi e para o Grupo Riviera. E a gente tem uma parceria muito além disso, né? A gente desenvolve produtos juntos, a gente conversa muito sobre mercado, a gente conversa muito sobre marketing, a gente conversa muito sobre o desenvolvimento disso, né? Das empresas, desenvolvimento do produto. Bom, como é que a gente se posiciona hoje no mercado, né? Até não é te corrigindo, mas Balneário Camboriú não tem muitas empresas, né? Se a gente não prestar atenção, comparar com outros mercados, Até outros polos econômicos, né? Balneário Camboriú tem muito poucas empresas comparado a outros mercados. Por exemplo, Itapema. Por exemplo, Porto Belo. Né? Por exemplo, até Itajaí. Florianópolis. Balneário tem uma... seleto, né? É muito seleto. Então, assim, eu acho que essa característica de Balneário ainda dificulta ainda mais o posicionamento de marketing de uma empresa. Quando tu se posiciona ali, eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, são as grandes. Tem pelo menos 3, 4 grandes empresas.
né, que se posicionam fortemente na área de marketing, no investimento de marketing. Se tu não tiver uma posição consolidada, uma posição definida de marketing, tu não aparece. E segundo, que tu não tem respaldo nenhum do público, nem, né, de corretores, que é um dos públicos que nos interessa. Então, assim, como é que a gente se posiciona? Se posiciona muito em relação à nossa tradição de marca, né? Para a confiança do cliente na marca J. Russi. Nós já estamos há 35 anos, né? Completamos esse ano 35 anos de mercado, entregando produtos em Itapema, Balneário Camboriú e região. Essa consolidação dessa marca há tanto tempo no mercado, trabalhando, entregando com qualidade, produtos com qualidade, entregando produtos no prazo, né? Atendendo o cliente com responsabilidade, administrando o recurso de terceiro com responsabilidade. Então, a gente explora basicamente essa questão da confiança e, principalmente, o relacionamento. Mais do que um grande investimento em marketing, muito recurso, a gente trabalha muito com relacionamento. Relacionamento com o cliente, relacionamento com os nossos corretores de imóveis, parceiros aqui da região, e a gente investe muito nisso. Por quê? Como a gente não tem um recurso das 3, 4 grandes, né, o recurso financeiro disponível, a gente tem que buscar alternativas. A nossa alternativa é atender bem, né, buscar relacionamento forte com clientes, corretores, todos os parceiros e os níveis de parceiro, né, investindo no produto também com muita inovação, né, a gente investe bastante no produto. Mais para frente eu vou dar mais uma ideia para vocês. Show de bola. Show de bola. Agora, eu perguntar para o Evandro, como é que foi a tua trajetória, né, para chegar até aqui? Como é que funciona o Evandro há 32 anos atrás de mercado? Por que escolher a construção civil? Então ele deve ter quase uns 90 Comecei com anos. Comecei com dois. Seu amigo Ricardo aí gosta de brincar. O Ricardo sempre vem com uma brincadeirinha. É muito engraçadinho. Engraçadinho. Bom, não, mas essa história é curiosa mesmo. 32 anos e nunca, na verdade, desde o início, nunca foi com recurso financeiro. E até outro dia a gente estava conversando com o Ricardo, quando você não tem dinheiro, a criatividade, ela não sei porque ela aflora, né? Ela surge, né? Cada vez mais, né? E assim, o que aconteceu? Eu sempre fui muito observador do comportamento humano. Isso é uma coisa muito natural minha. E o comportamento humano, ele traz muitas respostas. Os movimentos que as pessoas estão seguindo, né? O que elas estão buscando, qual é o caminho que elas irão seguir logo em seguida. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar nos empreendimentos imobiliários também nesse sentido. Até porque quem vai comprar são as pessoas que vão morar lá ou vão usufruir de um empreendimento, seja ele comercial, enfim. A exemplo desse prédio, que é um edifício comercial aqui, né, eu tive a felicidade de fazer 2, assim como esse, com outra característica, justamente pensando no comportamento humano, que é, por exemplo, onde eu vim estacionar hoje aqui, e o prédio não tem estacionamento. Não tem estacionamento. Então, é um comportamento humano natural que você tem que ter estacionamento. Então, naturalmente, quando eu desenvolvi, já coloquei isso. E dentro desse princípio, sem o recurso, mas com a vontade, criatividade, dedicação, que do ordinário para o extraordinário, a diferença está no extra, né? Então, sempre com um extraordinário de dedicação, de empenho, de muito afinco, muito vestir a camisa, foi o que eu busquei. Com a criatividade, pensando em projetos diferenciados, projetos que se colocam numa posição diferente, mas com um ponto bem importante da que o Ricardo falou, de poucas empresas em Balneário Camboriú, e que a gente sempre se colocou pensando nos 3 principais pilares do empreendimento imobiliário, que é a localização, localização e localização. Então, sempre nós pensamos nisso. Então, todos os nossos projetos hoje, eles têm uma localização estratégica. Então, parte por aí. Projeto com design. Quando você pensa, então, na questão da criatividade, eu sempre observei o carro. A indústria automobilística sempre teve muito na frente com isso, né? O cheiro do carro novo, as concessionárias de carro, O status. A experiência, né? Você ter o sonho de ter um carro zero, né? A realização, né? E isso a gente conseguiu trazer para o mercado imobiliário. Tanto que as pessoas trocam de imóvel também pensando no novo design, no modelo novo, no que tem de novidade de acabamento, materiais, né? Coisa que nós não tínhamos, que o imóvel era uma coisa quadrada, morava 25, 30, 35 anos no mesmo imóvel, acabou. Hoje, dificilmente alguém mora mais de 10 anos no mesmo imóvel, porque você mudou, né? E as empresas mais vivas do que nunca. Antes, sede própria, né?
A empresa era muito baseada nisso. Então, basicamente, a minha história, o desenvolvimento na questão criatividade, marketing, desenvolvimento de produto, foi pensando no comportamento humano e aí buscando fechar essas lacunas e trazendo surpresas, sempre alguma coisa que surpreendesse. Show de bola. Bacana, hein? Eu tenho um comentário. Trabalho com o Evandro, a gente tem essa relação empresarial há muitos anos. E eu sempre digo, o Evandro é um eterno inquieto. O Evandro não consegue, ele não aceita o preto no branco, né? O Evandro é um cara que está sempre buscando alguma solução para um problema que talvez ainda nem existiu. Nem chegou ainda o problema, o Evandro pensa muito a solução. E eu gosto muito do Evandro, que ele é um cara que eu sempre brinco. A maioria a maioria das pessoas que tu se relaciona hoje, né, de uma maneira comercial, empresarial, tá preocupado com o quê? Orçamento, né? Prazo, orçamento, né? Uma questão, fazer um produto, você tem que estar preocupado com prazo, tem que estar preocupado com orçamento, você tem que estar preocupado com a execução. O Evandro não se preocupa com prazo, nem com orçamento, nem com a execução. Isso é consequência da ideia. Exatamente. Ele tem uma grande ideia. A ideia começa tudo pela ideia. Porque então ele nivela por cima. Ele nunca nivela por baixo. Se tu começar pensando no preço, pensando na execução, pensando no orçamento, tu tá nivelando sempre por baixo. Mas o segredo não sai algo grandioso. Mas né? o segredo aí é porque eu caí do berço quando pequeno, bati a cabeça. E aí fiquei meio doido. E aí ficou meio assim, não tem jeito. Mas é interessante, porque o Evandro, ele não tem limite, né? Claro que tudo volta para orçamento, para execução, para projeto, para planejamento. Mas num primeiro momento é ideia, é revolucionar, é criar uma situação diferente, né? Para aquela solução, para aquele produto. Inovar no mercado de fato, né? Sim. Antes de a gente entrar no tema, Ricardo, como é que você entrou no mercado imobiliário para chegar a diretor da consultora J. Russi? E também, por que cuidar do setor de marketing é uma coisa que você gosta, almejasse isso na tua carreira, ou foi algo que apareceu, mas o teu foco era o administrativo? Bom, vamos ser sinceros, né? Não viemos aqui para contar história mentirosa para ser desmentido. Vamos ser sinceros. Primeiro que a J. Russi tem 35 anos. Quando eu entrei na J. Russi, eu vou completar 30 anos no dia 1º de fevereiro de 2026. Quando eu entrei na J. Russi, primeiro que não tinha setor a empresa, né, Ivan? Não tinha esse negócio de setor, de marketing, setor isso, setor aquilo. Tinha pessoas reunidas para resolver os problemas, né, entregar a necessidade do saudoso Amadeu Russi, o dono da empresa. Com o passar dos anos, a empresa vai se estruturando, como qualquer coisa, né? A empresa começa a ter sucesso, começa a virar uma empresa saudável e vai se estruturando. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu entrei como office boy na empresa, né? Entrei como office boy. Na verdade, a minha ideia era só me formar na faculdade e ser advogado. Minha primeira ideia. Acabei ficando. Fiz a faculdade de Direito, fiz pós-graduação, fizemos outros, né, cursos de aperfeiçoamento e tal. Fiz uma pós na FGV, de negócios imobiliários. E a gente tu vai se apaixonando pelo negócio. O negócio que era para ser só um acessório para pagar a faculdade. Até a faculdade, né? Acabou se tornando um negócio da minha vida, né? Me apaixonei pelo negócio, me apaixonei pelas pessoas do negócio, me apaixonei por entregar produtos imobiliários. Quando tu entrega um produto imobiliário, a satisfação daquele dia de tu estar numa festa de entrega, num produto imobiliário, que tu pensa, às vezes, uma família, uma pessoa pensou naquilo uma vida inteira, economizou uma vida inteira. Para nós parece ser muito comum, a gente que está no mercado imobiliário, a entrega do empreendimento imobiliário ou a compra de um apartamento, de uma casa, de um loteamento, que seja, parece ser uma coisa simples, mas não é. Pessoas se programam uma vida inteira para esse momento. 2 imóveis na vida. Na vida. Gente que comprou na vida. Então ele se prepara. Gratificante, né? E para nós, quando tu desenvolve o produto, tu entrega. E eu lá, menino ainda, comecei com 17 anos. Quando eu vi o Amadeu Russi, o Evandro, naquela época, um pouquinho mais na frente, um pouquinho depois,
desenvolvendo um produto imobiliário, trabalhando, construindo. E aí, naquele momento da entrega, aquilo para mim, cara, mexeu comigo. Eu acho que é um sentimento muito forte para as pessoas. E, cara, acabei me apaixonando. Fui galgando situações na empresa ali, né, cargos e tal, e aí a empresa vai se estruturando, a gente também vai querendo um pouco mais, e, né, acabei evoluindo, chegando hoje, sou diretor administrativo. Mas eu digo, eu não fico muito preso ao cargo, isso não é uma coisa que me satisfaz, né, não é uma coisa que eu tenho essa necessidade. Eu gosto de entregar, né? Entregar não só empreendimentos imobiliários, entregar qualquer coisa. A gente trabalha muito com entregáveis, né? Na J. Rússia. A gente tem um objetivo de estar sempre entregando coisas. Então, hoje, gosto muito do mercado imobiliário. Com isso, com o crescimento do mercado imobiliário, quando lá atrás a gente não se preocupava com marketing, porque, pasmem vocês, em 90 até 2000, o cliente comprava apartamento. A empresa não vendia, não precisava. O cliente buscava, né? O cliente comprava o teu imóvel. A gente vai evoluindo, as empresas vão crescendo, as empresas vão evoluindo, os produtos vão evoluindo, Evandros aparecem, né? Outras empresas aparecem. E aí o marketing passa a ser uma coisa necessária numa empresa. E aí comecei a estudar, fiz muita pesquisa, principalmente assim, das empresas de São Paulo, né? As grandes empresas de São Paulo foram uma escola para mim. Posso citar aqui Gafisa, JHFS, Cirela, né? As grandes empresas, o modelo das empresas. E aí a gente fez muita viagem para São Paulo, muita pesquisa mesmo de mercado, contratamos alguns consultores, fiz cursos com esse pessoal que era, na época, né, os dirigentes dessas empresas. Então, tipo, o diretor comercial da Cirela dava curso, para vocês terem uma ideia. O diretor comercial da Gafisa dava curso, dava palestra. Então, a gente aproveitou esse momento para melhorar. O digital foi uma coisa que veio muito forte no momento que algumas pessoas não acreditavam da força do digital, né? Mercado imobiliário, mais ainda, muita gente não acreditava no digital. Por quê? Porque a gente acredita que para comprar um apartamento Tem que ver. tem que ver. Tem que ir no apartamento. Tem que ir no apartamento. Tem que conhecer, né? Só que ele precisa receber essa informação, né? Ele precisa ver essa informação hoje de uma maneira digital. Eu vejo uma coisa curiosa do digital, que é o digital, na verdade, ele acessa o cliente. Mas como é um não é um bem de consumo, é um bem de patrimônio mesmo, que você acaba ficando um bem de consumo de patrimônio, você não vai, é um imóvel, uma coisa que você vai ficar, você tem que ter o contato físico. Então é curioso, tem uma soma bem curiosa ainda. Não, mas o digital complementa ele acessa o cliente, ele consegue chegar, o cara visualiza, vê uma imagem, vê um post, vê não sei o quê, a partir dali ele se identifica, e aí você chega. E aí é onde vem o corpo a corpo. E vocês acreditam que a pandemia foi um marco importante no digital da construção civil? Porque pós-pandemia, eu acredito que Balneário Camboriú também deu um salto de popularidade forte, né? Alguns fatos nós tivemos. Eu não vou nem falar em questão de aumento ou, né, da demanda e tal. Isso foi natural. Todo mundo sabe que a pandemia trouxe situações emocionais para as pessoas que, né? Não, mas o acesso digital, isso, né? O acesso ao conhecimento. Vou abordar a questão do digital. Isso. É muito interessante essa parte. A maioria das consultoras, naquele momento, nós estamos falando aqui, finalzinho de 2019, início de 2020. Eu e o Evandro estávamos juntos no início da pandemia lá em Milão, né? De Dubai para Milão. Então, Dubai para Milão, mas a gente pegou a pandemia em Milão. A pandemia começou e estava em Milão. No dia que a gente saiu de Milão, no dia seguinte fechou o aeroporto. Então nós vimos iniciar isso aí. E o que eu acho que a pandemia trouxe? Teve 2 momentos para as empresas, eu reconheço, e falo isso em relação às empresas do mercado imobiliário da nossa região. Algumas empresas não estavam preparadas para aquele momento de fecha tudo. O setor de vendas. O setor de vendas ainda era muito baseado nessa questão de relacionamento interpessoal, presencial, olhar, mostrar, corretor com cliente na mão, leva no físico.
algumas empresas estavam se preparando para o digital de uma maneira, fazendo uma transição. Falo com propriedade, a J. Russi, o grupo J. Russi estava muito na frente nessa questão. Eu e o diretor comercial, o Felipe, que um dia ainda vocês vão ter oportunidade de entrevistar, a gente começou com uma obsessão no digital. Isso lá 2017, 2018. E a gente foi preparando a empresa. Quando aconteceu a pandemia, não estou dizendo que isso foi uma competência exclusiva da J. Russi, mas eu vou avaliar a minha empresa, né? O nosso grupo. A gente está muito na frente, a gente está muito bem preparado para aquele momento em que o cliente não podia acessar fisicamente o empreendimento, né? E acho que essa foi realmente ali foi a corrida do ouro. As consultoras que estavam mais para trás, agitando para chegar, acho que estavam mais na frente, um pouquinho mais na frente, colhendo um pouquinho mais de frutos, né? E realmente ali foi um grande marco, eu acho, do digital e o aprendizado, né, Evandro? Eu vejo com muita clareza. O digital ele permite acessar o cliente e o cliente acessar o nosso produto. Mas como o nosso bem é um bem de valor significativo, é um valor maior, não é um preço, é um valor maior, ele exige a nossa presença física. Até contar agora um episódio também nosso aqui, do empreendimento nosso Harmony. Não vou citar diretamente o destino, mas essa figura aqui que é o Ricardo também, já que ele contou algumas passagens minhas, eu vou contar alguma dele aqui também. Olha, que é de uma ideia curiosa que surgiu, isso tem vai fazer 3 anos agora. Aí nós, por uma curiosidade dele, um levantamento naturalmente de dados que o próprio sistema nosso lá identificou, nós tínhamos um número expressivo de um determinado estado, aqui do Brasil, de compradores. E aí a gente lembrou daquela mensagem do Globo Repórter lá, o que comem, o que fazem, né? Onde vivem, hoje, aqui. E o Ricardo disse, pô, mas nós temos que ir para esse lugar lá para ver o que está acontecendo. Por que esse povo está vindo comprar aqui? O que está acontecendo? Nós estamos acessando eles, claro, pelo digital, mas eles estão vindo comprar aqui. Nós nem fomos lá bater na porta deles. E aí resolvemos criar um plano de voo. O que foi o plano de voo? Que daí vem as minhas ideias malucas, do qual eu caí do berço quando pequeno, que eu brinco. Que daí nós compramos um avião e a empresa passou a fazer voos, nós passamos a fazer voos nossos para esse determinado estado e geramos inúmeros negócios. Então é curioso, né, que o nosso digital chegou nesse cara lá, é longe, o estado é longe daqui, ele veio porque se identificou, ele viu aquela roupa servia para ele, aquele imóvel servia para ele, encaixou. E aí também a capacidade de estar percebendo isso, o Ricardo, através do nosso sistema, ele percebeu que o número era expressivo desse estado, e aí trouxe a brincadeira do Globo Repórter, que fomos lá ver, igual nós temos que montar um plano aí. E tivemos excelentes resultados, foi um golaço mesmo, golaço. E o cara cria uma comunicação, né? Isso. Cria um acesso. E ele te vê fisicamente lá, né? Além de ver só o produto via digital, né? Isso. Por isso que eu tá acho vendo o diretor da empresa lá, né? Isso, exatamente. Sem dúvida, né? Aí é que tu junta a inteligência do digital, né, Evandro? Isso. Com a confiança do teu produto e da tua empresa, né? Quando tu mostra para o cliente, não, eu tô aqui, sou eu. Eu existo, né? Porque era muito novo aquilo ali ainda, né? Mas como tu chega nesse cara primeiro, como tu acessa esse cara através do digital, né? Então, e aí também com relação à pandemia, eu acho que as pessoas também passaram a observar a questão da qualidade de vida, com a qualidade do ambiente onde ela mora, uma série de coisas que mexeu um pouquinho, lógico, mexeu com todo mundo, né? E aí conseguiram mirar e vir o prisma que é o que Balneário Camboriú pode oferecer à região toda, como qualidade de vida, como oportunidade de negócios também, né? Porque eles passaram a investir muito mais aqui na região, né? No nosso entorno, falamos agora Porto Belo, Itapema, o volume é impressionante, é uma coisa que impressiona mesmo, é quase um outro Brasil, né? E nossa região passou a ser cada vez mais um objeto de desejo, que por algumas razões. O Brasil tem poucos ou quase nenhum outro lugar como a nossa região, as características, né? Que ela é abundante, ela tem várias coisas abundantes, né? De riqueza, de beleza, das pessoas, da comida, da segurança, do chegar, do sair, dos acessos, né? Aeroportos, do porto, estradas, né? Então, muitas vezes, tem até um post agora recente do Ricardo Amorim que ele fala que o Brasil vai acabar crescendo por WO, porque os outros países não dão essas oportunidades, então o Brasil aqui. Não é o caso do nosso estado aqui, não é por WO, porque tem excelentes estados no Brasil.
Mas a característica que, pós-pandemia, as pessoas buscaram para o ambiente de viver, de ter o seu ambiente dia a dia, nós estamos muito na frente. Então, o nosso estado é um estado... Eu não sou natural daqui, sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro há 32 anos aqui. Me sinto um catarinense e eu vejo que o estado é muito rico em muita coisa. Ele é muito abundante mesmo. Ele permite muita oportunidade. Vocês aqui, né? Com o business de vocês é impressionante, sim. né? Então, são poucos lugares que você tem tanta oportunidade, né? Abrir as portas, pessoas capacitadas que nem vocês, às vezes têm a capacidade, mas não tem o campo para Não. plantar e colher, Para né? poder E seguir, aqui né? tem, né? Então é muito aberto, isso é muito curioso. E aí, com isso tudo, também o estado se tornou atrativo, não é de graça que nós temos o melhor valor por metro quadrado do Brasil aqui, e eu sempre digo, é o metro quadrado mais valioso e não é mais caro, porque quando o produto ele atinge um determinado valor que as pessoas pagam, é porque ele vale. O produto ele vale exatamente o que as pessoas estão dispostas a pagar. Não é porque, vou cobrar caro, eu vou vender caro. Não é assim que funciona. Então, o produto ele é exatamente, diretamente proporcional ao que as pessoas estão dispostas a desembolsar por ele. E a nossa região ela é valiosa, ela não é o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu queria até te fazer uma pergunta, Evandro. Como é que foi um pouquinho até acho que a nossa região é muito valiosa por pessoas como vocês dois aqui, né? Trazer essa inovação. E como é que foi um pouquinho da tua sacada comportamental e entender e trazer isso para o mercado imobiliário? Explica um pouquinho disso para nós. Então, vou trazer até um exemplo, talvez, de um empreendimento que é o Complexo Riviera, que está aqui na Praia Brava, né? Quando eu lancei o Riviera Business, que foi a torre comercial junto ao condomínio Porto Riviera, que era um residencial que estava naquele momento de começar, tinha acabado de ser entregue, eu comecei a desenvolver o projeto do Isso que Riviera ano Business. era, Evandro? 2008, 2009, por aí. Pós uma crise importante. Isso aí. E aí peguei aquela crise danada da Dilma ali, logo em seguida também, né? Que falei da Dilma no sentido de que foi naquele período dela, Sim. né? E aí foi bem complicado. E aí, o que acontece? Eu falava muito, e quando nós desenvolvemos até o projeto do Riviera Business, eu trazia como é o nosso dia a dia hoje. A gente vive em plataformas, né? Então, o ser humano, ele está em plataformas. Seja uma plataforma digital, uma plataforma ou Instagram, ou é uma plataforma, o sistema, ou é a plataforma financeira. Ele vive em plataformas. Esse é o nosso dia a dia. Que, na verdade, foi um desdobramento do smartphone que o maluco do Steve Jobs conseguiu trazer para nós e criou isso Criando a tudo. evolução, né? O que é uma plataforma, o que é um smartphone? Ele tem a convergência e a conveniência funcionando, que convergem as coisas ali e torna isso tudo muito conveniente, o que é uma plataforma de investimento com vocês aqui, né? É uma plataforma, é muito mais lógico eu investir com vocês do que eu investir solto. Porque existe uma plataforma pensando nisso, ela está integrada, a convergência e, naturalmente, a conveniência da realização. E o que eu trouxe para o Complexo Riviera foi o quê? Essa convergência do residencial, comercial, depois veio o hotel, que eu tive a felicidade de conseguir trazer a marca Hilton, o primeiro Hilton. O Grupo Riviera trouxe o primeiro Hilton do sul do Brasil. O Brasil é gigante no mundo. E eu tive a felicidade de conseguir fazer esse golaço, trazer a primeira marca Hilton para o sul do Brasil. Colocou o nosso endereço no mapa mundial da maior rede de hotéis do Brasil, do mundo, com mais de 8 mil hotéis. E não foi porque eu fui lá, achei legal, eles gostaram do vidro, que não. É porque houve toda uma demonstração, explicação do que vinha acontecendo, das possibilidades. E a Praia Brava, principalmente quando foi pensado no Complexo Riviera, porque eu sempre vi a Praia Brava como o centro da ebulição de tudo que acontece no entorno aqui. Então, se tu pegar Balneário Camboriú, é um objeto de desejo, né? Uma coisa muito objeto de desejo. A cidade de Itajaí tem a vocação business, negócios internacionais, porto, o próprio aeroporto de Navegantes. Indústria, empresa. Isso, então assim, e a Praia Brava era um gigante adormecido, né? Então, ali está no centro da ebulição. Tu não precisa ir para a Praia Brava, você vai passar na Praia Brava, né? Caminho, Então, né? não é um destino, aquilo ali acontece mesmo que não quisesse. Com isso também, daí ao desenvolver o Complexo Riviera, surgiu então o próprio negócio do Brava Beach Internacional, que falou do saudoso Amadeu, que dá saudade todo dia dele, que é a figura da capacidade dele como empreendedor, que é muito marcante, vai deixar muito legado, mas da capacidade da pessoa, do ser humano que ele era. E nós nos associamos com a FG, que hoje é bastante conhecida aqui na nossa região, até Brasil,
né? A J. Russi, que o Ricardo, diretor, e o Amadeu, então, e eu com a Riviera e o Tero com a Ceplan. Daí nasceu o Brava Beach Internacional, que também quebrou muitos paradigmas na época, porque, pô, como um projeto desse tamanho, aqui na Praia Brava, porque nós estávamos vendo já que nós éramos o centro da ebulição. Dito há pouco tempo atrás, está aí a Praia Brava para mostrar os números como ela é. O Brava Beach mudou a Praia Brava, né? Aquilo ali era de fato adormecida e hoje é um. Eu acho que o grande legado assim do Brava Beach para a Praia Brava é a não massificação, né, Evandro? Ele não massificou. Nós tínhamos um terreno ali, temos um terreno, ele tinha 122 mil metros, né, Evandro? Não é isso? 150 mil. 150 mil metros. Nós poderíamos ter feito um empreendimento imobiliário, imagina, 2.000 apartamentos. 2.000 apartamentos, massificar a construção civil ali de uma maneira. E o projeto foi todo pensado para exatamente o contrário, né? Para o cara achar que ele está num lugar raro, num lugar exclusivo, num lugar seleto, de um aproveitamento mínimo da. E a cidade conversar, porque hoje, se for ver, o nosso empreendimento é o único que tem áreas privadas de uso público. Sim. Né? Aquele bulevar, aquele passeio. Nós somos o único empreendimento grande que tem volume, que tem escala na Praia Brava que proporcionou isso. Por que isso? Porque o formato viver numa ilha ou ter uma casa numa ilha é muito legal, é exclusivo, tá tudo certo, né? Porém, você não traz vida, você não tem movimento, que aí vai no comportamento humano. Né? O ser humano ele precisa desse movimento. Né? O próprio Balneário Camboriú com a orla, né? Que ela, quando desenvolvida lá nos anos 80, 90, eu brinco até que o quiosque da beira da praia de Balneário Camboriú ele é um Monza. O quiosque ele foi construído quando o Monza era o carro do ano. Sim. Então, pô, tem que mudar, né? Tanto que tá aí a orla nova acontecendo, é maravilhoso. Nova. Itapema, a meia praia, melhor, quando fez aquele calçadão, né, que fez no momento adequado, ela já transformou, né? Ela transcendeu já o que vinha, era muito bonito, mas, pô, calçadão da vida, você tem movimentos, pessoas caminhando, correndo, comendo milho verde. Então, até agora há pouco, né, um cliente veio junto conosco no avião, na viagem, né? E aí, sabe o que meu filho vai fazer quando chegar lá? O que você vai fazer? E o filho dele falou o quê? Comer milho na praia. Comer milho na praia. O cara multimilionário, tem apartamento frente para o mar, ele vem mirando no milho na beira da praia. Mas é a qualidade de vida. É a natureza do ser humano, é coisa simples, né? Então, isso é muito legal, porque aí vem a coisa do desenvolvimento, você trazer, antecipar algumas coisas, e essa história do condomínio do Brava Beach, que acho que foi bem, o Ricardo falou bem aqui também do formato que a gente fez, conseguir colocar o condomínio conversando com a cidade. E cada vez mais, tá vindo agora aqui, a gente está bem avançado já com o desenvolvimento do hotel internacional que vai ser construído no Brava Beach. Isso já é um projeto já que tem 16 anos, já o Brava Beach previu um hotel internacional. Então nós vamos trazer outro hotel para Praia Brava, num patamar acima do Hilton que a gente já entregou aqui, que vai compor o Brava Beach Internacional. Isso vai trazer um movimento muito legal para a praia toda, porque ele é um hotel conceito resort, com uma série de serviços, bem legal mesmo. Isso também posiciona mais ainda a praia, valoriza mais ainda o nosso entorno, que são os nossos clientes que já estão ali, trazendo restaurantes, open shop, uma série de coisas. Isso está no forno para sair agora, deve acontecer. E a marca, final né? de 25, 26. Fortifica a marca também, né? Sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Hoje, quando lança uma campanha de marketing, eu acho que a dificuldade de fazer essa campanha aparecer é o engajamento, né? Como que hoje a J. Russi, o grupo Warming Oceanfront faz as campanhas, como é que engaja com o público, tanto com o corretor, quanto para fazer o cliente em qualquer estado do Brasil ter esse acesso? Como é que faz essa parte do engajamento, que eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque se a gente simplesmente tem uma boa ideia, mas uma execução não tão boa, acaba não chegando lá, né? A gente faz um planejamento de marketing muito completo, né? E tudo parte do princípio do produto. Bom, produto, o Evandro usa algumas frases que eu acho interessante, ele valorizando o produto. Por exemplo, nosso produto se vende automaticamente. A localização, ele é sem dúvida uma localização incontestável. Mas
tu vai fazer uma campanha de marketing, tu tem que basear a tua campanha em outros pilares, em outros patamares, né? Então, eu sempre divido a campanha de marketing de um empreendimento imobiliário em 3 fases. Apesar de que as pessoas, alguns empreendimentos, não chegam a ter as 3 fases, os nossos produtos, pela sua característica, acabam tendo, pelo preço, né, pelo valor do empreendimento, são valores um pouco diferentes. Tu não pode comparar uma campanha de marketing de um empreendimento imobiliário de alto padrão com uma campanha de marketing de um empreendimento imobiliário Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Você vai fazer elas com padrões diferentes, né, para clientes diferentes, é tudo diferente. Os nossos empreendimentos, a gente divide em 3 fases. A fase de lançamento, a fase de lançamento é onde tu bota, sei lá, 50% do teu esforço e também 50% do teu recurso. É o que vai oxigenar para aí, frente. Isso. Esse momento é o momento mais, vamos dizer assim, célebre e célere, onde vende mais rápido e o cliente está feliz com aquilo. O lançamento imobiliário é uma coisa... É uma novidade. É uma novidade. Eu comprei lá, ele gosta de falar, né? Tabela zero. Zero. O cara quer investir. O que quer investir... Contar pro amigo, né? Para valorização, ele quer comprar tabela zero. O cara que quer investir na família, ele compra, já chega em casa, já conta para os amigos. Então, esse momento mais, a empresa também tem que investir mais nesse momento, porque a comunicação, tu sai do zero, né? Tu sai de zero a muita coisa. Depois tu tem o momento da construção do edifício. Aí é triste. Aí não adianta. Ninguém me diz que é um sucesso de venda no período de construção. É uma tristeza. O cara chega no empreendimento, ele olha, é concreto e tijolo. Concreto e tijolo nunca fica bonito. Nunca fica bonito. Pode ter o tapume mais bonito, né? Não adianta. E passa do tapume. Não adianta. E aí o cara passa na frente, tá subindo, ele diz, meu Deus do céu, ainda falta pintar, ainda falta rebocar, ainda falta... Fica sempre no falta, né? Então tu divide ali, tu bota aí um 20% nessa manutenção, porque teu empreendimento imobiliário também não pode ser esquecido, né? Querendo ou não, tu tem que trabalhar a venda nesse momento, é um momento importante, é um momento de maturação de venda. E um outro momento, que é o momento da pré-entrega do empreendimento. É outro momento feliz. Tem o cara que comprou, o cliente que comprou, orgulhoso e feliz de estar recebendo, e aí ele está fazendo naturalmente a propaganda do teu produto. Ele diz assim, Matheus, cara, vem ver esse meu empreendimento. Olha que coisa linda a J. Russo está entregando. E isso é importante. E é bom trabalhar venda forte, investimento em marketing nesse momento. Por quê? Porque sai muita venda nesse momento. Então, assim... E tem um valor alto agregado, né? O prédio está pronto. A questão o sonho está feito, né? O sonho está feito. Então, ali, né, vai atender aquele cliente que é mais imediato, que quer resolver aquele problema imediato. Né? O imediatista. Também o cara que viu e gostou. Né? São Tomé só compra... O cara que só compra vendo. Né? Tem muita gente. Tem muita gente. Tem bastante. Então, tu separa aí nesses três grandes momentos de venda. Alguns empreendimentos, pela sua característica, tem uma venda mais expressiva no lançamento? Tem. Né? A gente acompanha o mercado imobiliário, a gente sabe. Vendeu 100% nos primeiros 30 dias. Confesso a vocês que nunca aconteceu com a gente. Né? Isso é muito... São raros. Mas é o sucesso, se vender 100% nos primeiros 30 dias, é um sucesso? Não é nem um sucesso, aí é um sonho, né? É muito difícil, né? Não, a gente trabalha com outros níveis outros parâmetros aí, mas eu acho que, dependendo da característica do empreendimento, é necessário tu ter essa resposta de venda. Dependendo da característica tu vai fazer um empreendimento imobiliário numa área que não é consolidada, por exemplo. Não é um frente-mar. Tu vai fazer um empreendimento imobiliário numa área que tu ainda está... O lançamento é quase uma pesquisa. É quase uma pesquisa de venda. Então, tem algumas empresas, que não é o caso da nossa região, tá? Nem a nossa empresa, muito menos a nossa empresa, mas nem as empresas que atuam no mercado de Balneário Itapema, a região aqui, mas existem algumas empresas que fazem um lançamento como uma pesquisa de venda. Se não vende tantos por cento, ele cancela a incorporação imobiliária. Termômetro, né? Isso é possível, né? Mas não é o que acontece aqui. Então, assim,
eu divido aí o marketing imobiliário nesses três momentos, né? Mais ou menos a gente dividindo nesses percentuais, um bom valor de investimento no início, porque tu tem que convencer, mostrar o teu produto, divulgar ele para o mercado, um bom valor para fazer uma manutenção, até porque o teu produto está ali, tu tem que valorizar aquele produto, e na fase de entrega eu acho que é uma fase importante que tu tem que fazer esse investimento, né, para atender esse tipo de público que ficou esperando, que viu por último. E tem um público interessante para nós também, que é quem comprou, né? Tem exemplo desse estado que a gente foi bastante lá, porque quem comprou acabou indicando um amigo, porque ele quer que o amigo também Aí vai fique fazer um próximo. relacionamento. Então isso vai. Porque a gente está falando de tickets de 15 milhões, hoje a gente tem apartamento do Harmony de 32 milhões as penthouse, então são 32 milhões de reais, é um bom dinheiro. Então você tem é uma decisão tomada rápida, claro. Tem muita gente com muito dinheiro, o Brasil realmente é muito rico, né? Mas aí com a indicação, né, ele funciona muito bem também. E o cara quer ter um amigo ali do lado também, né? Pra vir pra praia, né? O cara satisfeito com o teu produto, ele tá sempre vendendo o teu produto para você, né? Isso é natural. Com certeza. Ele Isso tá sempre é a melhor propaganda da empresa, é um cliente feliz. satisfeito. Um cliente satisfeito, ele tá sempre vendendo o teu produto, porque a gente se orgulha de ter uma coisa de valor. E tu quer as pessoas que tu gosta próximas de você. É natural. E pegando esse ponto aí, hoje existe uma recorrência dos clientes dentro da J. Russo, até do Grupo Riviera? Sim, Como é que é até esse pós a venda, né? Pós a entrega das chaves? Então, hoje a gente trabalha relacionamento com o cliente em determinados momentos do ano. A gente sempre está fazendo alguns eventos com esse cliente. A gente tem muito relacionamento pessoal com clientes, né? Nossa equipe de vendas conhece a maioria dos nossos clientes, se relaciona com eles. A gente faz algumas ações valorizando essa questão do cliente, né, Evandro? Isso a gente leva muito a sério no grupo, porque existe muito a recorrência, né? Muita recorrência de cliente. Posso dar um exemplo? Eu tenho um cliente hoje que comprou Royal Tower, que é um empreendimento lá na 2.450, depois ele comprou um Miller Ocean Club, que era na Avenida Brasil, e migrou já investiu no Harmony também, que é na Avenida Atlântica. Isso acontece muito. Né? Ele compra tanto para trocar, para mudar de endereço, como para investir. Tu vê que dentro do Brava Beach, que são vários condomínios, né? Nós temos quem comprou no primeiro condomínio, migrou para o segundo, agora está indo para o terceiro. Vai atualizando. Até porque a empresa dele cresce, ou enfim, ou até mesmo a família muda um pouquinho o formato, então tem muito isso. Tem bastante. E a gente trabalha bastante o cliente. Tem que valorizar esse relacionamento, porque ele é um relacionamento que já está com você, né? Você já tem o cliente. Consolidar só, né? Então, tu já está com esse cliente, ele já tem um produto, ele conhece a tua empresa, ele conhece o tipo de produto que tu entrega, ele conhece o relacionamento com a tua empresa. Tanto que a gente, nessa história dessa relação próxima, a gente coloca, tá aqui o imóvel, tá aqui as condições de pagamento, mas você vê como você quer pagar, você decide. Tá aí, ó. O imóvel tá aqui, o valor é esse. Como é que você quer pagar? Porque você aí ele, como assim? Não, como é que você prefere pagar? De que forma? Pior que isso parece de brincadeira, mas a gente usa e funciona muito essa bem. situação com o cliente J. Russo. Se sente acolhido também. O cliente do grupo, ele paga dentro do período, da forma como ele quiser. Como ele quiser. E aí ele, mas como assim? Aí ele acaba montando, então funciona muito bem. Comportamental isso aí. É porque também vocês estão acessando um público que compra a partir de 15 milhões, né? Então o cara pode dar a oportunidade. Não, a gente tem produtos um pouco mais baratos também. A gente está falando do Harmony ali. Mas a gente tem produtos um pouco mais... Esse grupo é muito específico, né? Sim. Mas eu vou fazer uma provocação. Quando a gente vê toda essa valorização de Balneário Camboriú e de região, Itapema, Porto Belo, Itajaí e tudo mais, criam-se novas construtoras e também almejando a vender apartamentos com alto valor agregado, 3, 4, 5, 10 milhões. Só que sem track record nenhum, sem histórico nenhum. Qual é a proteção do cliente ao investir, né, querendo ou não, pandemia veio, ele não viu a construtora, ele não sabe onde é o empreendimento, mas o mercado chegou até ele. Como é que funciona a proteção do cliente na compra de um
de um investimento? Porque quando a gente começa Eu a falar diria de que- valores muito altos, Eu diria que se fala em risco, aos né? novos entrantes, você salve-se quem puder. Eu acho que é um cuidado muito importante. Eu diria que o corretor de imóveis, que é quase um exército aqui no Sem nosso dúvida, eu ia entorno, Na né? falar nossa isso. região, São né? forças armadas. Tem Essa é a 20, primeira defesa. 30 mil, deve ter umas 30 mil pessoas hoje batendo de porta em porta, perturbando no bom sentido, né? Batendo na porta e oferecendo e tal. Essa é a Eu diria primeira que defesa, ele né? teria, né? Estou falando teria porque muitas vezes não tem, que assumir a responsabilidade sobre isso. É o primeiro ponto, mas é o primeiro mesmo, porque ele está aqui, né? Porque, infelizmente, esse mercado assim, ele permite alguns sonhadores aí, né? Claro. Então, sonhadores não só no sentido de sonhar, mas sonhadores em fantasiar uma coisa que não acontece depois. Então, o corretor teria que ter essa responsabilidade. Claro, o mercado ele se organiza. Ele naturalmente ele se organiza. A empresa ela não funcionando, ela não vai. É natural. O mercado é isso, uma floresta, é assim, né? Claro. Então as árvores elas vão se encaixando, os animais vão se acertando, as Todo coisas. mundo vai se adaptando. Existe uma natureza humana que ela funciona assim. Porém, existe um risco de causar um prejuízo, um problema para algumas pessoas. Então, a gente sempre pede, né, dá atenção aos corretores, sempre falando nesse sentido, né? Porque existe uma responsabilidade muito grande de fazer muito bem ou fazer muito errado, porque se mirar só na comissão, isso não é um problema. Começa por aí. A partir daí, claro, hoje, eu diria até, Matheus, que as pessoas têm muita clareza no dia a dia, né? As pessoas que têm uma certa renda, elas não é mais aquele senhorzinho lá do interior que é meio boca aberta. A internet chegou para dar acesso, né? Então isso também facilitou um pouco, porque hoje ele vai comprar um imóvel, ele já está atento, ele já tem o contador dele, ele tem um advogado, ele já está um pouquinho mais Tem uma atento. estrutura já, né? Já não é mais aquele oba-oba dos fulanos, né, que tinham uns apelidos aí que saíram da cidade, corretores faziam um monte de confusão, ou empresas que vinham fantasiando aí. Então, de certa forma, não é tanta loucura, não é uma selva aí maluca. Mas existe sim um risco e a gente até fala, outro dia até, né, a gente estava conversando, se pudesse criar um depósito no Bacen lá para garantir alguma coisa, seria o ideal. Como né? se fosse um FGC. O que a gente faz? O que a gente faz? Um selo. Então, com esse selo que a gente chegou a brincar outro dia para fazer, ou para propor, pelo menos, né, que nós tivéssemos no mercado imobiliário, seria bem interessante mesmo, para gerar uma proteção extra. E o que nós, né, já até citou, da questão da proteção patrimonial através do patrimônio de afetação e o RET, que é o Regime Especial de Tributação. Com isso, é uma opção nossa, é um direito nosso, não uma obrigação, que faz com que o recurso do qual os clientes vão pagando, os imóveis, eles ficam exclusivamente nessa conta destinada a este edifício. Quando você conclui o prédio, a partir daí você tem uma linha de corte, daí o que sobrou é do incorporador. Ou seja, você não tem como movimentar esse recurso em outra obra, outra fantasia, né? Qualquer, né? E isso talvez, hoje é um direito, se tornasse uma obrigação, talvez isso por si só já daria uma bela proteção para quem compra. Hoje é uma faculdade, né? Tu pode, para te optar pelo regime especial de tributação, tu tem que gravar a incorporação com o patrimônio de afetação. Aí tu vai ter um benefício fiscal ali, uma redução de impostos. Mas hoje é uma faculdade, não é uma obrigação. Isso. E isso evitaria as construtoras ficarem lançando. E aí a pirâmide, a famosa pirâmide. Gerando caixa, lançando outro empreendimento, né? Vou fazer um parênteses sobre isso que o Evandro falou, que é muito importante, essa colocação. Mas vou trazer aqui um pouco mais para a questão do marketing. O marketing hoje, ele está tão importante na nossa vida. A gente tudo que a gente acaba vendo em todas essas plataformas que o Evandro falou, está sempre envolvendo ou o marketing diretamente feito para te captar, ou de alguma maneira uma forma de marketing para te envolver. Né? Ou para ancorar alguma coisa. Né? Ou para ancorar alguma coisa. Então, ou para te envolver, ou para te vender, ou só para te mostrar, mas o marketing está... Né? A rede social hoje trouxe o marketing de uma maneira diferente. Né? A gente tem marketing de relacionamento, a gente tem marketing de influencer, por exemplo, que influencia a tua opinião em relação àquela coisa. Ele não vende aquela coisa, mas influencia você em relação àquele produto, ou aquele tipo de comportamento. E eu trago para o mercado imobiliário o seguinte: se a gente observar, o marketing cresceu de uma maneira tão expressiva que a gente vê hoje, e eu quero dizer isso para o cliente, quando tu vê uma campanha imobiliária,
fantástica, maravilhosa. Mas grande. Extremamente fantástica. Que te chama muita atenção. Eu preciso que tu tenha uma atenção para os seguintes pontos. Primeiro, esse produto, ele é compatível com esse tamanho de campanha? Certo? Eu vou vender uma caneta Bic. Eu preciso contratar, sei lá, Gisele Bündchen. a Gisele Bündchen para fazer essa campanha? Talvez para vender 1 trilhão de canetas, sim. Mas tu tem que fazer uma comparação. Bom, esse empreendimento imobiliário, será que ele é compatível com essa campanha? Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você tem que... que empresa é essa que está fazendo essa campanha? Da onde é que ela veio, né? Porque às vezes a campanha é tão bonita que a assinatura é irrelevante. Não importa quem está assinando. Foi o que o Matheus falou. Se tiver ancorado, Não tem se história tiver nenhuma. ancorado numa boa campanha, uma coisa que te chama atenção, às vezes tu não presta atenção nem quem está assinando, né? Então essas duas coisas são importantes. A campanha, o tamanho da campanha é compatível com o produto? Sim ou não? A empresa que está assinando ali é uma empresa relevante no mercado imobiliário? Tem histórico? Tem histórico. Eu vou dar uma pesquisada nessa empresa. Quem é esse cara? Pô, tá bonita essa campanha. E aí eu trago de uma maneira mais prática. Claro, o cliente vai comprar um produto imobiliário, é básico. Parece, mas não é. Todo mundo tem o seu contador, o seu advogado, mas na hora de comprar um produto que tu tá comprando com o coração, às vezes, e eu te digo, às vezes, você não consulta essas pessoas para não ter a informação, né, Que você acha que vai ter. Exato. Ou, porra, eu não quero a opinião do meu advogado, Me pô. engana Eu que quero eu esse gosto. produto, cara. Me engana que eu gosto. Eu quero esse produto, pô. É igual tu vai É comprar na um carro emoção, zero. né? Não é na razão, Tu né? vai comprar um carro zero, tu vai chegar pra tua mulher, olha só, eu tô precisando desse carro zero. Não, pô, tu vai na concessionária e compra escondido de todo mundo. Só aparece. É só pra você. E moto, então, Não, moto principal. E aí eu tô falando isso num tom de brincadeira, mas porque às vezes as pessoas não pedem documentos mínimos, básicos, de um empreendimento imobiliário, que é a incorporação imobiliária. O que é a incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária é um ônus que a incorporadora grava naquele imóvel para o futuro comprador, dizendo o seguinte: olha, eu estou gravando aqui que eu te devo a entrega desse produto. Que está lá na aprovado, frente, que licenciado. está aprovado, tudo certo. licenciado e que você está me pagando. Você solicita as licenças dos empreendimentos. Licença ambiental, Alvará. o alvará. Parece básico, mas não é. Verdade. Tem muitos empreendimentos imobiliários sendo vendidos sem nem estarem aprovados no município. Outra coisa são as certidões da própria empresa. CNDs. CNDs. CD do INSS, Receita Federal, Municipal, Estadual. Peçam. Certidão negativa. É Vamos ver o que As que deve. certidões negativas. Peçam. Não ofende nenhuma empresa. Te falo, trabalhando 30 anos como diretor administrativo de uma empresa, quando o cliente pede uma certidão, eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu sei que ele está... Sabe o que ele tá fazendo? Ele está me comparando com outra empresa do mesmo nível. Esse vai pagar. Esse E vai esse, pagar. Ele está interessado em tudo. Tem isso, né? E Esse outra vai pagar. coisa, o ideal é que tenha patrimônio de afetação, como o Evandro explicou. O que é o patrimônio de afetação? Na verdade, é assim, é uma cláusula que grava na matrícula imobiliária que diz para o mercado o seguinte: olha, se você comprar esse produto, todo o recurso que você pagar desse empreendimento imobiliário vai ficar na conta desse produto até a entrega do empreendimento. E só poderá ser usada para a construção desse produto. Eu não posso financiar outras obras, eu não posso comprar um outro imóvel, a construtora não pode investir num outro empreendimento imobiliário. Não pode antecipar a distribuição de lucro. Não Ou pode seja, distribuir o dono lucro. da empresa, ele não ganha absolutamente nada. É o até que famoso último a empreendimento fique receber, pronto. né? É Isso o mesmo. último a receber. Último a receber. E aí eu falo para vocês... Existe o que eu sempre- antecipação de lucro de uma coisa que não aconteceu. Que não executou ainda até o final, né? Exatamente. E aí é que eu quero trazer para aquelas campanhas que vocês têm visto aí, faraônicas, de produtos não tão faraônicos, de empresas não tão consolidadas, que às vezes tu vê o cara andando de jato, carro de 5 milhões, Iate, barco, casa em Miami. E aí eu trago para vocês o seguinte: o que é uma construtora, uma incorporadora?
administrador de bem de terceiro, até a entrega do empreendimento. Nós nada mais somos do que administradores de bens, de valores de terceiros até a entrega do empreendimento. Isso eu falo para todo mundo da nossa empresa. Isso é um mantra que a gente tem lá. Nós estamos administrando o recurso de terceiro. Ele não é nosso. Só será nosso o dia que nós entregar o empreendimento imobiliário, quitar todas as dívidas, aí dali para frente é lucro. Então, essas são as dicas que eu estou trazendo em relação àquela pergunta que tu fez. Sei que me estendi um pouco, mas eu acho importante a gente fazer esse contexto. Não, ficou muito boa. Porque a gente vê, às vezes, uma empresa super consolidada em mercado, não estou nem falando só nós, tem muitas outras nesse mercado que a gente está atuando aqui, né, Evandro? Muitas. Que não faz campanhas tão suntuosas, né? Não aparece tanto para... Por quê? Porque pensam, né? Porque tem responsabilidade. Certo. Bacana. E olhando para isso que você está falando, como que o nosso cenário econômico do próximo ano, que agora juros a quase 14% é a nossa estimativa, impacta o mercado imobiliário local, né? Aqui da região de Balneário Camboriú, Itajaí e... Itapema, região. Isso. Juros mais altos, né? Inflação também querendo acelerar, dólar a R$6. Qual que é a engenharia que vocês fazem em relação a se tornar atrativo? Né? Não, com relação aos juros, diretamente, ele acaba tendo um desdobramento, porque a nossa região tem um valor, uma valorização bem... acima da média. Um volume legal que eu acho que é muito positivo. Com relação ao dólar, é desfavorável, com certeza, para as pessoas com menos poder aquisitivo. Claro. E especificamente para nós, que tem um número expressivo de clientes do agro, do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas para quem exporta é bom, né? Então, o agro está vinculado ao dólar. Claro. Então, a saca da soja ela é vinculada ao dólar. Então, de certa forma, eles vão ter mais poder aquisitivo ainda. Então, no aspecto poder de compra dos nossos clientes, pensando de um perfil, de um ticket um pouquinho mais alto de valores, eu diria que nós não vamos ser impactados diretos. Por quê? Porque com o dólar alto, a soja ou A commodity, o algodão, a commodity que for, milho, boi, tudo o algodão, o que for, o café e tal, ele vai acabar trazendo para nós esse resultado. Aumentando a receita do empresário. Isso, porque dá mais, não adianta, é Sim. bem mais, né? E isso, num ponto de vista, isso. Com relação aos juros, eu diria que nós não tínhamos, lá também voltando no período Dilma, lá então, nós tivemos essa experiência dos mesmos moldes de taxas, nós não tínhamos uma região tão forte em termos de valorização como é hoje. Reconhecimento, né? Isso. Então, eu diria que talvez os juros não impactem tanto nos resultados dos negócios imobiliários. Claro. Tanto quanto foi lá, não que não vai impactar. Né? Porque muitas vezes pode, entre aspas, ser mais atrativo uma aplicação no próprio negócio de vocês aqui, né? Que nós temos também, né, com vocês, né? Pode ser atrativo ao invés de comprar um imóvel. Por outro lado, isso comparado lá daquele período, era uma realidade. Hoje é outra. Então, outro cenário de mercado. Né? Nós mesmo, até outubro, nós tivemos a valorização de 18% no Harmony esse ano. Até outubro. 18%. Então, assim, isso bem expressivo, né? É bem expressivo. Então, assim, de um bem que está ali. Né? E porque o investimento no mercado financeiro, ele tem oscilações. Ele é intangível, né? Isso. A gente não consegue... Isso. E é difícil, você não consegue pegar. E também esse efeito que nós tivemos lá, Dilma, com a pandemia, ele trouxe uma outra perspectiva. Clientes que nós vendemos hoje, que voltado ao agro, como a gente fala, que comprariam uma fazenda, muitas vezes com esse dinheiro, ou ampliaria a fazenda, ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma outra percepção da vida. Então, ele vai pegar esses 15, 20, 30 milhões de reais, ele vai aplicar o dinheiro dele num local onde ele vai rentabilizar, porque vai valorizar, mas ele vai investir nele. Ele vai investir na família dele. Na família, exatamente. Ele vai atrair as pessoas para estarem juntos, o emocional, junto com ele. Então, ele tem uma conta, investimento um pouquinho diferente do que era comparado lá atrás. Então,
eu diria que dólar nesse valor, para nós, impacta não tanto para o nosso perfil de clientes, para o nosso produto. Sinto que as pessoas com menos capacidade financeira vão sofrer bastante, porque vai subir muito. E muitas pessoas que o gás subindo muda a vida, ou a carne subindo muda a vida. Gasolina e tudo isso. Que não é o caso desses clientes, que os caras vendem avião, enfim, tanto que o nosso, até falar um pouquinho até do nosso projeto Harmony, nós somos o único empreendimento, edifício frente-mar de Balneário Camboriú que tem ele ponto homologado na ANAC. Então, nós estamos buscando um perfil de cliente que tem uma categoria realmente muito boa. Ticket mais alto, né? E também aí na história dos sonhos, na história das ideias e comportamento, a gente está muito mirando também no desenvolvimento do eVTOL, que é esse novo modelo que a Embraer está desenvolvendo, está bem forte, o mundo inteiro está fazendo já, que são esses transportes, que é quase um carro chama que é um voador. carro voador, outro é um helicóptero elétrico, enfim. Então a gente está mirando também bastante nisso, isso buscando a futurologia, né? Muito difícil que esse projeto não saia, né, que são inúmeras empresas do mundo desenvolvendo, né? Então inclusive a Embraer, a Embraer, né? Embraer. Pioneira. E com perspectiva já 2025 para 2026 já começar a operar. Então nós somos o único empreendimento frente para o mar. Eu gosto de falar com muita firmeza isso, porque isso tem um valor gigante, tá? E muitas vezes esse meio de transporte ele não é só porque é uma frescura ou não. Nós fizemos um voo outro dia, né, com o avião, a gente demorou 3 horas de voo, de longe que nós viemos, 3 horas de voo, de Navegantes até Balneário Camboriú foi 2 horas. Foi loucura. Então, assim, loucura. Muitas vezes é um meio de transporte para conforto, lógico, né? Mas também para segurança de uma necessidade, E agilidade também. uma série de coisas. Né? Então, isso é bem importante também frisar. E aí, o que também, só para finalizar a resposta da questão dos juros e a questão do dólar, aí a decisão lá de compra, ao final, aí você começa a filtrar o porquê esse ou aquele, né? Então a gente sabe que daí nesse jogo, quando vai afunilando, os nossos empreendimentos têm uma série de características e benefícios que vão acabar entrando nesse hall de ou é esse ou é aquele. Eles não vão ficar no número de 10 opções aqui, eles vão acabar ficando ali porque eles têm realmente características que são poucos que têm as características que a gente tem, então a gente realmente se sente bem confortável. Tem valor agregado. Se sente bem confortável por essa onda aí que vem uma onda um pouco de estresse. 2026 já está aí também, vai ter que aliviar. Vai aliviar ou para o governo que está aqui continuar, que não vejo muita possibilidade, ou então para mudar e voltar ao que era, o que tinha. Mas esse ponto até do heliponto é bem importante, porque bastante quando eu e o Matheus vamos para São Paulo, o que mais a gente vê agora é só helicóptero, pega a XP, enfim, em grandes prédios comerciais lá é só helicóptero. E os caras não dão mais de carro, não. E quando a gente está passando por Tempo, aqui, né, cara? Tempo é dinheiro, não adianta. Exatamente. a gente vê um monte de helipontos em cima de prédios, né? Mas é só para pouso de emergência. É emergência, exatamente. Corpo Então, não pode. Quero chegar na minha casa. Não, esses helipontos, Não a pode. maioria desses que vocês veem, não tem nem homologação na ANAC. Então, ele não pode receber plano de voo e só aeronaves do bombeiro, da polícia. É emergência mesmo. Só emergência mesmo. Entendi. Tá lá um CB escrito lá, Corpo Bombeiro. Muito interessante. Acho que muita gente não sabe disso, hein? Sabe. Interessante. Indo a São Paulo, né, com bastante frequência, igual a gente vai, a gente acaba conversando com bastante gente e acaba gerando uma curiosidade do porquê que o índice de correção aqui em Balneário Camboriú e Itapema é diferente de índice de correção lá de São Paulo ou de outras cidades. Por que aqui se usa o CUB para corrigir qualquer contrato e por que as empresas preferem ser quase uma financeira, porque uma construtora tu financia o teu cliente, querendo ou não, há quase 10 anos, mesmo depois de entregue, ele ainda fica pagando enquanto você não apura esse resultado. Por que o CUB e como é que funciona essa correção, e também me estendendo o porquê de quase ser uma financeira e não fazer igual é o mercado tradicional de financiamento bancário. Bom, eu entendo que começa por uma cultura local mesmo. E o cliente prefere dessa maneira. A gente vem acompanhando agora uma mudança tem uma tendência de mudança em relação a esse comportamento. Alguns empreendimentos imobiliários já têm financiamento bancário, já conseguem
entregar um financiamento bancário. Eu vejo que a questão de ser corrigido pelo CUB, se a gente puxar os empreendimentos imobiliários um pouco mais, não tão recentes, o prazo era mais curto. A gente trabalhava com prazo, para vocês terem uma ideia, sei lá, 95, 98, no 2000, se vendia em 24 vezes 24 no vezes. máximo. Era até No entrega. máximo. Então, dificilmente tu ia buscar um financiamento do sistema financeiro de habitação, Nem tinha muita nem opção. tinha muita opção. Então, de 2000 a 2010, passou-se para 40 vezes, né, Ivan? Então, assim, 40 meses, cara, não dá 5 anos, são 3 anos e alguma coisa, Uhum. né? 3 anos e meio. Então, é curto. Naquele momento, então, hoje Hoje 100 meses, 120. Hoje já está em 100, 120 meses. Então, eu noto que agora a gente tem migrado para uma outra correção. A ideia é de o cara fazer um financiamento bancário e também a correção hoje já não é mais só CUB. CUB durante a construção, depois da construção, cada empresa aplica um índice diferente, geralmente INCC 05, INCC 07, IGPM mais 1, IGPM 08. Aí depende do empreendimento, do valor do ticket. E essa questão cultural também é uma coisa curiosa, porque hoje você vai em São Paulo, eu tenho um apartamento lá em São Paulo de 3 dormitórios, que vale seus 2,5 milhões, e quero comprar um de 10 milhões. Eu, lá em São Paulo, quero Não dar tem esse aqui troca. em pagamento. Não existe. Não existe. Não existe. Vai ter que fazer um financiamento bancário, dar uma entrada e Dá fazer uma um E entrada. aqui nós temos isso. Segundo ponto, também voltando para os valores dos imóveis. Até outro dia, né? Vendemos na empresa no Brava Beach um imóvel pronto por 9 milhões de reais, financiado pelo banco. É muito difícil uma pessoa física financiar um valor desse. cada vez mais, na verdade. Então, isso também acaba distanciando o nosso cliente para pegar o dinheiro do banco, porque os imóveis hoje que a gente vende para holding familiares. As pessoas físicas constituíram holding familiares, administradores de bens, e elas adquirem esses bens nas PJs. Então, se captar na pessoa física tem uma tarifa, na PJ é outra. Uhum. Ela é uma administradora de bens, ela não tem receita. Então, você não consegue comprovar receita para comprar um imóvel e pagar lá 300 mil reais por mês de parcela. Então, esse ticket traz essa dificuldade. Do financiamento bancário, O né? financiamento bancário, ele é bom para a pessoa física em imóveis de menor valor. Isso, exatamente. Então, isso também acabou, não se criou aqui por conta disso. E a troca, para nós, é muito bom. Hoje, nós queríamos que tivéssemos, né, lá, entrando 10 apartamentos lá prontos. Mas o que está acontecendo também com o imóvel pronto aqui? É curioso. Por quê? Porque nós recebíamos muito. O imóvel era lá seus 15 milhões, o cidadão tem um lá de 3, 4, dá mais uma entrada e parcela. Por que ele não está dando esse imóvel? Porque esse imóvel, se ele segurar, ele ganha dinheiro. Está valorizando. Ele vende. Sim. Então, isso também está acontecendo. Então, é tão maluco isso que o mercado vai se ajeitando um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, ainda acontece. E tem, né, o Matheus da vida, que tem um apartamento, e ele quer dar esse aqui, mais um dinheiro e parcelar o saldo. É impossível fazer em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, não existe isso. Eles não têm, porque a formatação do empreendimento ela é vinculada a um banco e aí tem que seguir as regras do banco. Nós não somos assim. Então, a gente trabalha com capital próprio. Isso torna pesado, né, a dinâmica. Por outro lado, a gente não está alavancado com o banco. Sim. Então, subiu a taxa porque isso, porque o dólar... Não importa. Não importa, tem né? problema, eu não estou devendo. Né? Entendeu? Não temos nada, zero, né? Hoje nas empresas, né, que nós estamos falando que as nossas sociedades aqui é zero capital captado com instituição financeira. Que eu acho que, por um lado, não está correto, porque muitas vezes a oportunidade, esse dinheiro poderia gerar algumas oportunidades. Mas, como os negócios estão acontecendo muito bem, obrigado, sem ter a necessidade, então acho que nós não precisamos, não é uma necessidade hoje para nós. A gente viu um movimento no mercado aqui de algumas empresas que captaram para comprar terrenos, aumentar o land bank, que é bom, é favorável. Que o terreno valoriza, paga os juros e sobra dinheiro. A nossa região valoriza muito bem, né? Supre ali aquela taxa que ele estava do... Mas até voltando àquela parte ali da troca do apartamento, eu acho que talvez a troca é boa para vocês, que a pessoa física tem lá um apartamento de 3, 4,
quer pegar um de 8, 9, ele consegue fazer um financiamento bancário, né? Dependendo ali. Não. Não consegue, não, Cara, não tá em consegue? construção, não é assim. Não é porque a parcela fica muito alta. Fica alta, né? Vai pagar 40, 50 mil reais por mês. Você tem que ganhar 200 pau por mês. Não pode passar Você 30% da renda. Né? Imagina você ter uma renda pessoa física de 150 mil reais por mês, não é muito comum, né? Você Não. tem pessoas físicas que têm distribuição de lucro de valores realmente altos. Proporcionais. Né? Mas é que aí ele não vai comprar na pessoa física. Ele vai comprar na PJ, justamente para ter a holding familiar, que é a proteção patrimonial. Então, esse desdobramento todo acabou afastando o nosso caso aqui. E também, em muitos casos, não é o primeiro imóvel, é o segundo imóvel aqui. Sim, é imóvel de praia, né? Geralmente. Isso, então talvez lá onde ele mora, ele vai acabar optando por isso, e até tanto que essa venda que a gente fez de 9 milhões de reais chamou a atenção, porque ele fez financiamento bancário no valor de 9 milhões de reais, que não é comum. E para vocês é bom porque Entra à vista, o banco, né? Já entrou, paga na hora, né? Entra à vista, é uma coisa... Sempre à vista é melhor. Ainda mais os juros altos. E quando a gente fala da nossa região, o que vocês esperam, né, de crescimento e o que precisa, o que vocês esperam de inovação também para Balneário Camboriú e região? Quais que são os próximos passos da nossa cidade por aqui? Eu vejo muito favorável, muita coisa boa vindo aí, né? Eu diria até que houve uma mudança, eu diria que positiva. Muda, né? Muda a administração, muda um pouquinho a forma, né? O prisma, a maneira de atuar dia a dia. Acho que não se perdeu com isso, né? Espera de estar com bastante otimista aí com as novas administrações da região aqui. Existe um projeto grande, né? Que a gente vem falando, que é essa quase segunda BR-101 aí, que vai gerar um oxigênio bem positivo para nós, né? A gente sabe que isso tem uma demanda de tempo e tal, mas já está no horizonte, né? Isso aí não uma coisa que não se falava, eles estão batalhando em cima. O estado é muito positivo, trabalha muito forte nisso. O próprio acesso ao túnel esse no rio aqui, Divino Navegantes Itajaí, que isso é um projeto grandioso. Vamos ser bem realistas também que não é tão simples um projeto como esse, mas ele ainda não é um gargalo que é um problema para a cidade. Ele é um gargalo para permitir mais desenvolvimento. Né? Que se ele sair o túnel, ele permite desenvolvimento. Diferente da rodovia que tem que sair. Nós não vamos ter que, não podemos abrir mão dela, né? E assim, muitos projetos grandes, importantes imobiliários, projetos de negócios importantes de logística que estão acontecendo na região aqui. E nós temos uma coisa bem interessante, que é um dado que a gente não tem o dado correto, mas é um dado que aí vem o comportamento humano, que eu procuro perguntar para todo mundo, eu tenho isso na minha conta que eu faço. Uma pesquisa informal. Que hoje os nossos edifícios, Balneário Camboriú e Itapema, têm uma ocupação de 20%. 20%? Não precisa construir mais nenhum prédio. Se nós saímos de 20% para 30% ou para 40%, não tem escola, não tem supermercado, não tem que sustenta isso. Isso vai acontecer que cada vez mais, como foi o Rio de Janeiro, como foi Salvador, como foram cidades grandes hoje, né, que estão no litoral, que eram cidades de praia, de passear, a nossa cidade vai se consolidar, as nossas cidades aqui vão se consolidar cada vez mais para morar mesmo. Então, sem botar na conta o que vem de prédios no futuro aí, de condomínios residenciais, etc., que virão, se nós só aumentarmos a ocupação do que já está aí, está mobiliadinho. Só entrar, só morar. Só entrar e morar. Não tem escola para suprir, não tem supermercado. Então, o tamanho do desenvolvimento que vem junto é muito grande. E é muito favorável. Então, tem muita oportunidade para os coques da vida de supermercado, para o forte atacadista da posto vida. Posto de gasolina, para a escola, né, o Castelo, amigão meu, do Unificado, se ele tem 8, 10, pode fazer 20 escolas. Mão de obra, né? Universidade. Então, assim, é impressionante. Isso aqui pode ter certeza que isso vai acontecer, e vai acontecer. Está aí. Não precisa fazer o prédio, né? Então, o que dirá o que vem pela frente ainda, né? E pegando uma conexão dentro disso, Evandro, tu que é um cara que gosta de trazer essas inovações, onde é que tu pensa em buscar inspirações para o futuro? A gente está vendo aí grandes empreendimentos saindo aqui. Como é que tu busca essas inspirações? Onde a gente vai, que eu falei para ele, agora nós temos que voltar lá em Dubai para ver as maluquices. De vez em quando a gente faz uma viagem aleatória, né? Que assim, o que acontece? Tem certas coisas que, lógico, que são utópicas aqui, né? Vamos ser bem realistas, né? Por outro lado, eu vou até contar uma historinha rápida aqui também, que é um case até, que eu coloco como um case, que são fontes de inspiração, que aliás, no nosso, então, presidente da República, o Trump, lá dos Estados Unidos, o Riviera Business, que vocês talvez conheçam aqui, o pessoal
Acho que deve Conheço, Claro, conheço. conhecemos bem. Aquele conceito onde você entra no lobby, tem as lojas, a recepção de um lado, as catracas do outro, as pessoas estão vendo aquele comércio, aquele serviço, aquele movimento todo ali. Eu me inspirei no Trump Tower da Quinta Avenida em Nova York. Aí. Então, assim, mas como assim? Você está maluco, né? Então, esse é um projeto de 2012, começou lá em 2012, e foi lá que eu vi, disse, cara, é isso aqui ó, que tem que fazer, cara. É uma torre comercial, mas você tem movimento, você tem vida, coisa acontecendo. Por quê? Porque o que é o convencional, o tradicional, vamos colocar assim, é você ter um lobby, tem a recepção, uma catraca E um elevador lá atrás que ninguém Isso. vê quem entra e sai. E aí fica triste, ele fica sem graça, Fica né? triste. E aí, pô, você passa lá hoje, cara, um movimento, você tem aquele fluxo, você tem aquilo acontecendo. E foi uma inspiração no Trump Tower na Quinta Avenida em Nova York. É maluco? Muitas vezes mas Inovador. dá para trazer para cá, né? Você pode perceber, pô, mas eu acho que isso aqui funciona. E então a inspiração ela tem que estar em movimento. Muitas coisas realmente são utópicas para nós, né? Tem algumas coisas que a gente sabe que não dá, mas tem muitas que eu acho que vale a pena circular, ver o que funciona. Muitas vezes é percebido como uma cópia, mas eu acho que eu trago mais como inspiração, até porque pode funcionar ou não, ou tem que tropicalizar, né? Como a Hilton. A Hilton, quando a gente trouxe a marca Hilton para cá, como, por exemplo, o posto de gasolina nos Estados Unidos, você para o carro, você tem que abastecer o carro. O Hilton Garden Inn, que é a bandeira que eu trouxe para cá, você não tinha o frigobar abastecido. E aí, mas aí o hóspede chegava, mas não tem nenhuma água no frigobar, não tem nenhuma água. Até que eu consegui fazer com que os americanos entendessem que nós tínhamos que ter o frigobar abastecido, porque nós moramos no Brasil, e eles não entendiam lá, porque a dinâmica deles lá é outra, então tem certas coisas que tem que tropicalizar, então. Tem coisas que funcionam lá fora, mas que aqui não funcionam, ou tem que tropicalizar. Um exemplo simples, que é o caso da água aí, para gerar satisfação do cliente. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Qual foi a campanha de marketing mais desafiadora que vocês fizeram nos últimos anos? Acredito que foi entregue diversos empreendimentos, como Splendor of the Sea, gigantesco, Vila dos Corais e tudo isso. Quais foram as campanhas e qual foi a mais desafiadora para você? Bom, eu entendo que as campanhas mais difíceis são dos empreendimentos mais longos, não maiores, às vezes, mas mais longos. Empreendimentos faseados são os mais difíceis de vender. Por quê? Porque eles envelhecem. Assim como o Evandro está falando, as ideias elas estão sempre sendo inovadas, né? A gente está sempre buscando e pesquisando. O empreendimento ele também para no tempo. Né? Então, tu lança um empreendimento no momento e entrega daqui a 10 anos. As ideias, o cliente é diferente, ele busca coisas diferentes, às vezes até a formatação do produto é diferente. Para um ano e para 10 anos depois. Às vezes, naquele momento é um apartamento maior, no outro momento é um apartamento menor e assim vai. Eu acho que a nossa campanha mais desafiadora, eu acho que foi, se eu não me engano, foi a terceira fase do Splendor of the Sea, que nós estávamos ali em 2008, se eu não me engano, e tinha uma crise violenta, né, Evandro? A crise foi uma americana. crise. A crise do mercado imobiliário americano que acabou contaminando quase o mundo inteiro. Subprime. A crise do subprime contaminou o mundo inteiro, não foi diferente aqui. Aqui a gente ainda vinha numa pior ali, porque não tinha uma crise interna, nacional, interna, uma crise nossa, juntou aquilo tudo ali. E aí veio para 12 e melhorou, aí decolou. Até 12 decolou. Né? 2012 melhorou, mas aquele momento ali foi uma campanha, realmente a campanha muito sofrida, assim. Tu tinha que enfrentar muitos outros desafios do que era o usual. E aí eu lembro que eu acho que até tu foi com a gente naquela época lá, nós contratamos uma empresa de marketing de São Paulo, a gente fez uma campanha fantástica. Foi uma campanha muito interessante que conseguimos demonstrar toda a capacidade do produto e tal, e enfrentamos aquele momento até com um relativo sucesso, mas como difícil foi para mim, é mais difícil. O momento era difícil, né, Evandro? E nós estávamos no meio de um grande empreendimento imobiliário que para a J. Russi era um produto
super importante. Foi divisor de águas, né? Foi Foi divisor de água da nossa empresa. Isso eu queria até te perguntar, entender um pouquinho mais como foi o Splendor para a J. Rosso, né? Porque ele foi um dos primeiros aí que trouxe uma repercussão muito grande para aquela região ali, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? O Splendor of the Sea, na verdade, é um empreendimento imobiliário que acabou juntando o morar, né? O apartamento de moradia, que a gente fazia um apartamento comum, e o apartamento de praia. E, vamos dizer, o resort, né? O Evandro viajar para ir num hotel resort. Acabou que o Amadeu Russo, né? O saudoso Amadeu Russo, que é dono da empresa que eu trabalho até hoje, ele era um cara muito viajado, viajava muito, gostava dessa questão de inovação também, de produtos e tal. Ele um dia chegou para mim e disse, Ricardo, eu acho que nós temos que fazer um produto que o cara passeie, né? Acha que está passeando e está morando no mesmo lugar. Ele tem que estar num hotel e na casa dele, no mesmo momento. E aí surgiu aquele conceito do residencial resort. Home Club. Home Club. O residencial resort é uma das primeiras empresas do Brasil a usar esse conceito, foi a J. Rosso. E o Splendor foi lançado em 2002. 2002, olha que visão. 2002. Lá em 2002. Nós estamos há 23 anos já, né? Cara, até hoje ele é um produto de inspiração. Muitos empreendimentos foram inspirados no Splendor of the Sea. Ele ainda é um produto atual, tá? Ainda é um produto muito atual, claro. É frente mar, muito bem feito, apartamentos amplos, uma ampla área de lazer, uma área para vocês terem uma ideia, o Splendor of the Sea tem 6.000 metros de jardim. 6.000 metros de jardim. Cara, é uma coisa fantástica, maravilhoso. Então, assim, ali realmente foi uma mudança de paradigma para a construção civil, para a nossa empresa também, né? Que a gente saiu de apartamentos aí. Eu vou dar valores da época, tá? Valores da época. A gente vendia apartamentos de 150, 170, 200 mil. Para apartamentos de 600 mil reais. Né? Faturamento foi lá para cima. Eu lembro uma curiosidade até trazendo para o Brava Beach a história do Splendor, é que quando nós constituímos a empresa do Brava Beach, o que foi a união ali? O Chico com os prédios da FG, né? Frente mar em Balneários, edifício ali. A minha empresa com o Tero, que era do Porto Riviera, com a história do condomínio, com muito verde, boulevard, aquela coisa toda. E o Amadeu com a história daquele lazer, aquelas super piscinas, aquele conceito resort. Aí nós jogamos isso tudo, fizemos uma salada de frutas que é o Brava Beach hoje. Isso mesmo. Que são os edifícios, com aquele conceito de arquitetura bonita e tal, o verde com boulevard e tal, e as piscinas, que o Amadeu brincava, ô Chico, tu põe essas banheiras nos prédios aí, pô. Então aquelas super piscinas ali, né? Incríveis, ali, na cara do gol, de frente pro mar. Então foi uma salada de frutos bem interessantes aí, que literalmente fruto do trabalho do Amadeu, da ideia, do desenvolver. Hoje a gente não concebe para lá para uma salada de frutas. Hoje não se concebe nenhum empreendimento imobiliário, praticamente, sem uma área de lazer. Mas isso foi pós Splendor of the Sea. Né? Praticamente foi um produto que realmente marcou e dividiu, né, o antes e o depois dos empreendimentos imobiliários. Né? Revolucionou nossa região. Né? Mas o futuro, eu acredito, da nossa região é cada vez ficar mais compacto por causa do preço do valor do metro quadrado. Né? Então, talvez home clubs desse tamanho vão ter que... São muito raros. Né, vão ter que ser raros. Talvez na Praia Brava ainda exista a Brava Beach, mas Balneário Camboriú, Itapema, que tem uma orla, querendo ou não, muito limitada. A J. Rosso ainda tem alguns ativos para fazer empreendimentos quase desse tamanho. Mas é... Para público seleto, né? Para público seleto. Quem quer, né? Não querendo provocar a concorrência. Mas a J. Rosso tem ainda ativos para fazer empreendimentos desse tamanho. Legal. Então, de fato, isso talvez seja uma nova inovação do mercado, né? Foi focado sim no home club, mas agora talvez valorizar talvez outra parte, a qualidade de vida de uma outra maneira. Né? O home club ele está estabelecido, seja um apartamento, seja um empreendimento num terreno grande ou pequeno. Home club isso é fato, né? O que eu acho que a gente está desenvolvendo agora? A gente está desenvolvendo o design, né, Evandro? Sim, muito. O design está sendo muito valorizado. Arquitetos cada renomados, vez futurístico, né? Aquela coisa mais renomados e assim, e o produto mesmo.
as pessoas estão pensando muito no produto, na usabilidade do produto, né, o produto está sendo desenvolvido. Sim. Hoje a gente Desde a desenvolve... garagem, né? Por causa da escassez, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o desenvolvimento de um produto imobiliário deve, hoje, da concepção até terminar o produto, a gente está levando em média 1 ano de desenvolvimento imobiliário. Para vocês terem uma ideia, a garagem, tem uma empresa hoje especializada, depois que tu define a garagem, ela entra para fazer o design da tua garagem, o aproveitamento melhor da tua garagem. Impressionante, né? É impressionante. Nós estamos num nível de detalhamento do empreendimento imobiliário que a gente pensa hoje, não é só... A garagem não tem mais 2,5 por 5, não tem mais isso. Não, A garagem tem que ser pensada. Primeiro, design, a iluminação. Hoje nós temos projeto de iluminação das vagas de garagem. Também porque o brasileiro gosta do carro, tem que estar lá. Tem que estar brilhando. Então, assim, o design está sendo muito valorizado. Comportamento. Como o desenho mesmo do teu apartamento, né? O estético é muito importante hoje em dia. A gente está investindo bastante nessa questão de arquitetura. Deixa eu fazer uma pergunta. E hoje, quando a gente pega, olhando um pouco desse ponto, mencionasse há 1 ano, né, para fazer isso, hoje, iniciar uma obra do zero até a entrega das chaves, quanto tempo leva, em média, mais ou menos? 60 meses, nossa pelo região. menos. 50, 60 meses. A gente tem Do uma zero, média começar a terminar. do empreendimento iniciado, tá? Iniciado, a gente tem, em média, faz 5 mil metros por ano. Mas o projeto, desde o lançamento, bem mais. da estruturação é 8 anos. 8, 10 anos. É quase uma vida, porque daí você tem mais 5 anos, você fica envolvido com o empreendimento. E como que a inteligência artificial vai entrar na construção civil? Vocês acham que vai até diminuir o prazo de entrega, a agilidade das vendas? Como é que vocês hoje enxergam esse tema da atualidade, que é a inteligência artificial, pode adentrar na construção civil? Porque pode fazer vender mais, porque cria uma inteligência de vendas mais rápida, mais dinâmica e com um controle de assertividade melhor. E também, com as novas tecnologias, uma construção mais rápida, né? Eu acredito que sim, né? No aspecto ofertas de acesso a ofertas de materiais, de fornecedores, sim, vai nos permitir. Os clientes de comunicação conosco, sim. Porém, o imóvel ele é estático. Ele é diferente da inteligência artificial num carro, num avião, numa moto, numa televisão. Então, ele vai entrar dentro desses equipamentos, então, dentro do imóvel. Seja ela no dia a dia, na automação. Ou coisas do gênero, elevador. Segurança, né, Ivan? Segurança. Mas a construção em si tem algumas coisas que a gente não dá para sair do que é pragmático, né? Claro. Que é o concreto, é o ferro, mão de obra. Tem algumas coisas que são o que a gente usou, tem tecnologias que até nessa sociedade Riviera e JA, a JA trouxe uma tecnologia que foi a primeira empresa do estado, talvez do sul, a usar fachada ventilada, que a gente está já implantando também no Harmony. Então isso é uma tecnologia, né, que não traz diretamente ligada à inteligência artificial, mas ela vai trazer um conforto térmico, uma série de vantagens, né, que é bem importante depois pesquisar o que seria a fachada ventilada, para não entrar no tema agora aqui. Mas eu vejo que a inteligência artificial ela vai facilitar o dia a dia com plataformas do edifício, com sistemas de acesso. Talvez um concierge mais inteligente. Controles, né, nesse sentido. Mas a construção em si, eu vejo talvez acesso a mais fornecedores. Mas é que o fornecedor, para nós, aí o cara falou bastante da questão da tradição, da história, que tem alguns fornecedores que a gente já tem há alguns anos, né? E é muito difícil trocar alguns fornecedores, né? A gente procura, vem novos produtos, a gente está sempre observando. Marcas renomadas, tipo, não vou citar a marca, mas elevador... portas, tubos revestimentos cerâmicos, tubos, então cerâmica, fio. Então, tem certas coisas que essa parte é muito difícil sair, né? Tu conseguir novos entrantes, porque as empresas são muito bem estabelecidas, tem uma segurança na entrega que o que a gente quer, essa segurança depois, né? A qualidade depois. O sistema construtivo, sim. A inteligência artificial dela facilitou para pensar no projeto, mas a construção em si, ela segue mais ou menos uma sequência. Até também aproveitando o gancho, falar do Harmony, que ao nós entrarmos nas formas dos andares tipo, ou seja, saiu dos andares de garagem, saiu do lazer, entrou no tipo, nós teremos com uma velocidade de a cada 8 dias uma laje
do É edifício muito, é subindo. muito rápido. 8 dias? 8 dias. A forma ela é toda em alumínio, né? Ela tem uma forma dupla, né? Que você faz a forma, concreto, tem a segunda forma já para montar, para depois montar essa e monta naquela. Então, é um sistema bem inteligente, um sistema melhor tecnologia do mundo Sim. hoje, né? Então, você sobe ele todo em concreto, as paredes perimetrais são todas em concreto, e aí você vem revestindo com a fachada ventilada, você não tem parede com reboco, interna tudo com drywall, é bem bem O Harmony rico tá isso. trazendo uma inovação aí, né? Sim, são 62 pavimentos também, tem uma É. pujança bem significativa aí, né? É um farol aí. Não. Praia. E pegando um pouco desse gancho, como que isso influencia também no marketing digital daqui vou botar 5 anos para frente? Como é que tu acha que vai se comportar o marketing digital das construtoras para os próximos anos? E também se conseguir fazer o adendo junto da inteligência artificial no setor? Bom, então, eu acho que as construtoras, é engraçado, né? Mas a maioria, vamos falar do marketing digital. O que é o ideal para uma construtora? Se eu fosse hoje, eu não tivesse no grupo do J. Russo, vou entrar numa empresa qualquer, numa construtora. O que eu ia pensar? Fazer o básico. Só o básico. Começa pelo básico. Só Faça o básico bem feito. faça o básico bem feito. A maioria das empresas que a gente vê, e aqui faço uma meia-culpa aqui, até a nossa em alguns momentos, a gente está sempre buscando. Eu tenho, né, a nossa equipe lá, tem dias que eu sento com eles e digo o seguinte: "Ei, hoje vocês vão parar tudo que estão fazendo e vamos olhar todos os nossos canais de venda, todos os nossos canais de atendimento ao cliente, todos os nossos canais de contato com o cliente. Para tudo e escreve cada canal, e acesse cada canal e manda uma mensagem para você mesmo. Você tá responsivo, teu site está responsivo, o teu contato está inteligente, Comunicação. a tua comunicação está clara, o teu cliente está tendo acesso, quantos cliques ele dá para chegar na informação que ele quer. Informação final. Por isso que eu digo, o primeiro passo, vamos fazer o básico bem feitinho. Começa por aí. O marketing digital para frente, eu acho que as construtoras, as incorporadoras, o mercado imobiliário vai começar a experimentar o que eu acho que o varejo vem experimentando há muito tempo já, né? Cada vez mais investimento no digital, até no que no off. Eu entendo que a gente vai botar ainda mais dinheiro no digital, só que com mais inteligência. Por exemplo, acho que a gente vai buscar a questão da experiência. E, pô, Ricardo, isso é coisa batida, todo mundo fala isso aí. Cara, o cliente, ele gosta da tua marca, mas a tua marca, ela tem que ser relevante na vida dele de alguma maneira. Você tem que ter ele tem que ter orgulho de acessar a tua marca, ele tem que ter tu tem que trazer para ele um diferencial na tua marca. Eu acho que a gente nas construtoras, a gente vai começar a experimentar esse mercado através dos influencers, e aí tem muita receita, né? Algumas construtoras eu estou vendo aqui já estão um pouco mais avançadas nesse sentido, né? A gente tenta trazer essa questão da experiência com a humanização das nossas redes sociais. Eu quero que o cliente veja realmente o que está acontecendo. Eu acho que isso é um ponto importante da nossa rede social. Transparência. Eu quero mostrar para ele de que empresa que ele comprou. Eu quero mostrar para ele como é que é o dia a dia daquele cara que está fazendo o produto dele, né? De como que a gente está encarando aquele produto, de como que a gente está administrando aquele recurso dele. Então a gente está trazendo para o cliente essa vivência. Pô, peraí, o que a J. Russo está fazendo com o meu dinheiro lá? Que produto que a J. Russo está fazendo? Como que ela está fazendo? E a responsabilidade da J. Russo em fazer esse meu produto. A J. Russo é uma das únicas, eu não diria a única, talvez, porque não tem esse dado, mas uma das únicas empresas hoje do mercado imobiliário que tem uma fazenda de geração de energia solar. Renovável. Nós temos uma capacidade hoje de fazer, estamos produzindo 800 kVA, eu não sei precisar agora, mas para vocês fazerem um parâmetro. O calçadão, os 2 shoppings da empresa, nós temos 2 centros comerciais, um pronto e um tá iniciando a construção na Meia Praia. A gente tem 2 centros comerciais, um já está pronto, um está em planejamento. O planejamento é que esses 2 empreendimentos usem energia dessa fazenda. Renovável. Renovável dessa fazenda.
Então, assim, é uma produção alta. Então, assim, a JRUSS tem essa responsabilidade. Quando a gente adquiriu essa ideia, quando a gente começou com essa ideia, bom, não deixa de ser uma ideia financeira, óbvio. Todo mundo Sim, quer sim. Não, economizar, é fácil, é fato, né, Evandro? Começa por aí. Mas não é só isso. É responsabilidade também. sustentável. É né? sustentabilidade. Qual é o nosso compromisso agora com o nosso futuro, com o nosso país, com as nossas Meio crianças, ambiente. com o nosso meio ambiente? O que a gente está fazendo? O mínimo? Qual é o mínimo que tu está fazendo? E ficou famoso pela sigla ESG, né? ESG. Todo Isso. mundo o começou ESG. a falar. Nós nem estamos usando isso como uma questão. A gente nem está usando isso como uma questão assim de mídia e tal, Agregar mas, né, valor. agregar. Mas eu tem acho que valor, né? tem valor e eu acho que é mais pela responsabilidade mesmo. Eu acho que é mais por isso. Então, assim, eu acho que o marketing agora vai experimentar, o marketing digital vai experimentar essa questão das pessoas não querem só comprar um produto, elas querem saber o que esse produto, qual é a relevância desse produto e principalmente dessa empresa. Como que essa empresa trata os seus funcionários. Hoje, a JRUSS, a gente é certificado pelo GPTW, né, que vocês devem Sim. conhecer. Sim. É uma empresa que as pessoas gostam de trabalhar. Então, assim, a gente está levando muito a sério essa questão e eu acho que isso vai se traduzir para o mercado, para o marketing digital, de uma maneira que tu vai conscientizando todo o teu público, todo o teu cliente, trazendo para ele quem é você, como você trata os seus pares, os seus funcionários, os seus parceiros, como você entende o mundo, como você entende como você entrega o produto para o mundo. Então, isso eu acho que é um futuro próximo agora. A gente está vivendo esse momento, logo, logo. Show de bola. Show de bola. Vou fazer uma pergunta para o Evandro. Além de ser um grande empresário da região, como que é a sensação de ser um entusiasta do mercado imobiliário e provavelmente me fugiu a palavra, mas ser esse cara que pensa fora da caixa Inovador. e de fazer essas inovações, qual é esse sentimento de hoje olhar para trás e ver tudo isso que vocês influenciaram acontecer? É satisfatório, isso aí realmente alimenta e a gente fala muito da questão financeira, resultados, mas o resultado financeiro, óbvio, que a gente busca, né, não está brincando simplesmente de fazer empreendimentos, mas o que nos satisfaz mais a mim, pelo menos, é ver esse desenvolvimento. E é curioso porque o empreendimento imobiliário, ele por si só, ele é um desenvolvimento sustentável, porque você vai construir edifício onde pessoas vão morar e vão gerar um lixo doméstico. Você vai trazer pessoas que vão morar e circular naquele ambiente, naquele entorno, que vão ir no supermercado, ou seja, vão comprar no local. Você vai trazer pessoas que vão circular com o carro e vão abastecer o carro no entorno local. Você vai ter que comprar o lençol, a toalha, o cobertor, o colchão, o sabonete, enfim, e desenvolve o entorno. Então, ele por si só ele já é um desenvolvimento sustentável, né? Porque é uma residência, né? São pessoas que moram ali. E quando o escritório, né? Que no caso que eu tive essa felicidade, eu desenvolvi dois edifícios que somam 400 escritórios hoje. Então, lá tem as Brava Investimentos, né, da vida, cada um tirando o seu devido sustento, né, gerando o lixo do papel, do computador que está ligado, né, Gerando mais e trabalho e trazendo o movimento da Movimento da economia, economia, né? aí atendendo Gerando novos uma negócios. clínica médica, é o dentista, é o cirurgião, então uma série de coisas. Isso é muito, alimenta muito isso. Então, esse desenvolvimento imobiliário, eu falando no meu caso, trazer essas inovações, trazer isso tudo acontecendo e ver isso tudo funcionando, essa sinergia, né? Que é essa conveniência e convergência desses itens funcionando, é muito positivo, é muito legal. E aí, quando eu vejo isso instalar, tem lá junto ao Hilton ali, tem uma clínica muito bacana, incrível, de transplantes capilares. Aí ele Tá na moda, hein? vai lá, faz o transplante, eu estou precisando mais um cabelinho. E já se hospeda no Hilton, que daí já tem todo um serviço específico de atendimento ali, aí já almoça ali no restaurante, sabe? Então, você tem todo esse movimento, isso aí, Sai dali pronto, né? isso é muito positivo, né? Ver isso tudo acontecendo, né? E aí, claro, o próprio hotel mesmo, né? Permitindo nós, né? Pelo Brava Beach, a gente hospeda vários clientes ali, aí você
aí tem a contratação da camareira, daí tem a lavanderia, e daí tem esse movimento. Então é muito legal. E deixar isso, né? Então, um legado positivo, nada contra outras indústrias ou outros negócios, né? Claro. Mas realmente o nosso negócio imobiliário ele é muito positivo, ele nos alimenta muito. Eu me sinto muito feliz em ter escolhido isso há 30 e tantos anos atrás. Eu tinha acabado de completar meus 22 anos, foi quando eu tive essa oportunidade. E aí até também por uma curiosidade, quando eu comecei como corretor, eu fui trabalhar num plantão de vendas de uma incorporadora. E o meu cargo ali eu era um expositor de produto. Eu era o cara que falava do produto. E ali, sem querer, eu não sabia, né? Eu fui descobrir que eu tinha habilidade de conseguir explanar, uma didática, talvez. Sim, uma didática. Para poder uma boa conversação. e demonstrar, olha, esse nosso empreendimento é assim, você vai pegar o elevador assado, você vai chegar, vai sair. Mas não era simplesmente, aqui é o quarto, aqui é a sala. Não era isso, era uma outra maneira. E daí foi bem interessante. Mas essa questão é realmente muito legal, poder deixar esse legado, ver isso tudo acontecendo. O Brava Beach mesmo é uma cidade, aquilo ali quase, né? São muitas pessoas, são muitas coisas que vão acontecer. Tem o hotel que está vindo também aí, com o Open Shopping, então é bem legal. Vai fazer Tem bastante futuro, bastante projeto. bastante, tem alguns números pela frente aí. E aproveitando o gancho, qual que é gostaria de, se você puder compartilhar uma dica para o empreendedor, quem está começando e algo que você acha que faça sentido de compartilhar. Eu vou adotar. Não, a dica, talvez, eu não sei se necessariamente uma dica, mas você vai tropeçar. Faz parte do Você jogo. vai cair, né? E aí, como numa luta, não vale tudo, não... MMA. MMA não necessariamente ganha quem bate mais, é quem consegue apanhar mais e ficar em pé, né? Resiliência. Então, assim, eu diria que no mundo business, não sei se é uma dica, mas eu colocaria isso aí. Acho que talvez a possibilidade de você passar de um estágio da fase 1 para a fase 2, fase 3, seja num game que for, é a capacidade de apanhar e continuar em pé. Claro, bater no sentido positivo, desenvolver, fazer mais coisas. Mas você vai ter alguns problemas, você vai ter alguns tropeços, Alguns percalços vai no meio do enfrentar. caminho, né? Vai, é inevitável. Ninguém passa, não existe isso. E aí que isso possa permitir você ir mudando de fase, se desenvolvendo. Então, talvez seja isso. Se está passando por algum momento um pouquinho complicado, vai passar e terão outros na frente. Não é o último. Não será o último. Mas, assim, a satisfação de ver a conclusão, tá realizando, tá fazendo acontecer, é incrível. É incrível mesmo. Show. E, Ricardo, olhando para trás, na tua trajetória de 30 anos de empresa, não é algo comum, né? Ou não está sendo mais comum um executivo de 30 anos de empresa. Qual é a lição que você traz de 30 anos de empresa? Qual que é a dica que tu pode dar para o executivo que entra numa empresa e quer fazer carreira? Acho que tem muita gente tentando, mas acaba não vendo valor ou acaba não conseguindo. O que fez você a ficar na JRUSS e chegar nesse patamar de ser diretor? Bom, acho que, em primeiro lugar, tu tem que ter ambição. Independente de eu estar 30 anos na mesma empresa, eu em nenhum momento eu perdi a ambição, né? Eu sempre tive vontade de crescer. A diferença é que eu quis crescer na própria empresa. E eu tive oportunidade para isso, claro. E você tem que analisar a empresa que você está, né? Você tem que analisar as oportunidades que ela te dá. Não adianta tu ficar, imagina... Hoje eu, com 30 anos de empresa, se eu tivesse ainda como office boy, não é isso, né? Isso é improvável. Então, assim, apesar de eu ser hoje, eu considero que eu sou um profissional em extinção, e uma vez tu me falou uma frase que eu nunca esqueci. O Matheus foi para São Paulo na volta, né? Aí teve aquela vivência toda corporativa e tal, né? Chegou para mim e falou assim, pai, tu é um profissional que Ninguém mais contrata. Cara, aquilo me bateu assim, ó. Lá no fundo eu pensei, O cacete. segredo tá aí, por isso que ele ficou lá, então. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Nada. Daqui eu não troco. Mas qual a atitude que um profissional tem que ter? É se atualizar,
estar atualizado, estar sempre, né, muito bem informado e formado, né? Você tem que buscar a atualização. Sim. E uma das coisas que eu gosto muito, eu sempre falo lá para minha turma lá, eu acho que o grande pulo do gato, eu acho, do gestor, do líder, da quem lidera uma equipe ou uma empresa, é não ter medo da concorrência. Não ter medo da concorrência interna dentro da tua própria empresa. Eu gosto de trabalhar com gente cada vez mais inteligente, né? Eu gosto de ter pessoas altamente capacitadas, mais capacitadas que eu. E um líder, se eu pudesse dar uma dica para um líder, é o seguinte: divida todo o conhecimento que você tiver com todo o teu com todos os teus liderados. Passe todas as informações possíveis sobre a tua empresa. Divulgue todos os dados que sejam pertinentes. Faça todo mundo ficar na mesma página. Eu sempre uso uma expressão que ela é literal no meu caso. Eu não tenho gaveta nem arquivo. Eu não tenho na minha sala, o Evandro conhece bem. Eu não tenho gaveta, não guardo nada da empresa na minha sala. Nenhum arquivo fica na minha sala. Eu não tenho gaveta, não tenho arquivo. Por quê? Eu acho que a informação é da empresa. A informação tem que ficar com todos. O Ricardo, ele tem que ser relevante para a empresa, né? O líder, ele tem que ser relevante para a empresa. Mas não pela a minha pessoa, mas sim pela minha atuação na empresa. Eu tenho que ser relevante pela minha atuação. Claro, todo Entendeu? mundo sabendo das informações e ainda você ter valor. E ainda tu Tua ser participação, relevante. né? Quando tu trata o conhecimento, a informação de uma maneira positiva, de uma maneira distribuída, e ainda assim tu for relevante nessa empresa, aí tu pode olhar e dizer assim, putz, eu sou profissional. E eu sou um bom líder. Eu sou um líder relevante. Nada me ofusca. Nada me ofusca. E eu não tenho medo de nada, né? E eu acho que essa é a grande dica, né? Muito bom. O líder, ele tem que ser um disseminador de conhecimento. Eu sempre falei, o cara, quando ele conta da história de não ter o arquivo, ele é quase o piloto de uma super nave que pousa, pega a mochilinha dele, sai, entra outro, senta no lugar e toca. Mais ou menos assim, ele está nessa condição. Ou seja, se ele continua pilotando, é porque realmente ele é o cara para pilotar. Mas não está tudo pronto. Não, Os hoje pode dashboards- entrar outra pessoa, mas ele é o dashboards estão capacitado para todos ali, aquilo. os Não, dashboards estão ali. Hoje, se a empresa quiser me demitir, não muda nada a administração da empresa. Cuidado. Não demitam ele, por favor. Não tem problema. Porque eu faço todo mundo saber o que eu estou fazendo. Eu quero que o meu liderado saiba onde a empresa tem que chegar. Eu quero que eu participo do conselho consultivo da empresa. Eu transmito as decisões, guardado as proporções, obviamente, mas eu quero que o meu liderado saiba quais são os objetivos da diretoria, onde é que a gente quer chegar, onde a empresa tem que chegar. Eles têm que saber. Eu quero que ele saiba qual é a função, qual é a minha responsabilidade, e eu divido essa com eles, né? Então, assim, a informação ela tem que estar disseminada na empresa. E isso é cultura. Quando eu me tornei líder da J. Russi, que eu não tinha nada, como o Ivan disse, eu só tenho uma pastinha com as minhas coisas ali pessoais. As pessoas estranhavam, mas não é nada comigo, isso é com a empresa. A informação, ela é da empresa. Acho que essa é a dica que eu poderia dar para o gestor. Valiosa. Seja livre. Seja livre. Valiosa essa dica, hein? Né, Evandro? Opa. Eu queria agradecer a participação de vocês. Para mim é muito gratificante ter o Evandro, ter meu pai aqui participando. Isso, a gente não se apresentou, né? Ter o meu pai, ter o Evandro, que é um cara que eu considero e tem um relacionamento há tantos anos e me espelho muito. Agradeço muito a participação de vocês. Vocês são uns caras muito diferentes. E eu estou muito feliz de fazer esse episódio com vocês e vocês terem me dado a oportunidade de sentar aqui. Muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa... Não, eu acho que foi uma conversa aí enriquecedora, né? A gente, de fato, agradece muito, porque o tempo de vocês é muito valioso, principalmente para as empresas que vocês atuam. A gente ter essa oportunidade de sentar com vocês aqui é gratificante demais. De fato, a Brava agradece. Muito obrigado.
Legal, obrigado também a participação, obrigado por ter convidado. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, tá? Não tô agradecendo de verdade de coração, né? Matheus, principalmente, que já conhece realmente há bastante tempo. Aí quando falou com o Ricardo, eu digo, Ricardo. Mas tá bom, vamos lá, né? Não, deu tudo certo. Se o cara não escolhe, né? Não, mas legal. Bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Até quando eu entrei na empresa, eu achei muito legal, porque, pô, você ter toda uma estrutura de podcast já aqui em movimento, isso é a energia de vocês, essa geração de vocês, esse movimento que acontece, né? Talvez numa empresa, se nós fôssemos montar uma sociedade, não ia lembrar do podcast, porque é muito legal isso. Você movimenta um outro grupo de pessoas que é muito legal e foi muito gostoso, um bom bate-papo aqui. Sim. Não, e o mais gostoso é poder levar essa informação que eu acredito que pouca gente tem acesso, né? E essa diversificação é muito bacana. Eu agradeço também ao Felber, eu agradeço o Evandro por... Não é hoje só a nossa parceria, né, Evandro? São muitos e muitos e muitos anos. E seguirá. Para mim é uma satisfação imensa estar do lado de um cara que eu admiro demais, né? Ele sabe disso, nós somos... eu sou entusiasta. A recíproca é verdadeira. Entusiasta do trabalho dele e tá aqui na presença do meu filho, né, o Matheus. Pô, é muito gratificante a gente ver, né, as pessoas crescendo, né, Evandro? Muito. Poxa. Isso é muito importante. Parabéns, eu vejo, eu gosto de conversar com ele. Acho que a Brava Investimentos, cara, é uma empresa oxigenada, isso que é importante, né? Fala de dinheiro de uma maneira positiva, eu acho que é isso aí, né? Eu estou muito feliz de ter sido convidado, obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado. E antes de mais nada, a gente precisa entregar aqui uma lembrança. Uma lembrança. Aí, rapaz. Opa! Legal, muito obrigado. Valeu. Vamos levar, com certeza. Legal, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bola. Legal. Já bota o boneco. Vai estragar o cabelo ali, hein? Galera. Esse cabelo não pode estragar. Muito obrigado. Galera. Grande abraço. Valeu. Valeu.